didn't know. I didn't know. But now I'm 21. It's all of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. That's 21. Feels like I'm 50. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. That's 21. That's 21. That's 21. Whoa. I'm 21. Still my heart
Fala galera conectada na BXC TV, estamos ao vivo para mais uma grande noite de fortes emoções no Pro Clubs no 11 contra 11 do FIFA 22 e você, como sempre, é o nosso convidado. Então você que está chegando agora, deixa seu comentário para que a gente possa saber que você chegou, poder interagir com vocês até o final da transmissão. Deixa o like no canal, que é muito importante que vocês deixem um like no canal e compartilhem, obviamente, a transmissão para todos os grupos que vocês têm aí de Pro Clubs, que eu sei que vocês têm bastante. Sempre na presença dos nossos patrocinadores Simples GPS, Conexão Games, patrocinador do presencial, e também Oliveira e Filho, que patrocinam lá a BXC nas competições no meio da semana, né? Na competição da Liga BXC, no caso, onde tem o Fantasy. Hoje teremos aí as oitavas de finais e quartas de finais do Qualify 2 da 11x11 presencial, que vai rolar lá na Praia Grande, São Paulo, nos dias 27 e 28 de agosto. E hoje vamos definir os outros 4 times classificados. Lembrando que Old School, Venom, do Contra já estão classificados, né, para o presencial. Tem um outro time que agora deu branco. Daqui a pouco o Strahl, que tá aqui comigo, vai confirmar esse outro time que deu branco, literalmente aqui. Quem? Desculpa? Immortal Hunters, verdade, do nosso amigão Keller. Deixa eu aproveitar que ele já deu esse salve aí pra me ajudar e apresentar o convidado especial dessa noite. Muito especial, inclusive, que é o Leonardo Strahl, meio campista da Venom, que hoje vai comentar as partidas aqui com a gente. Traremos para vocês 2 partidas de ida e volta, começando com Questilus e Ultimate, que vão se enfrentar nas oitavas de final. Strahl, boa noite, meu parceiro, seja bem-vindo à transmissão, primeira vez como comentarista junto comigo. Muito obrigado de verdade por estar aqui, tamo juntasso, e já dá o seu destaque aí para essa primeira partida, irmão, fica à vontade. Boa noite, Lampard. Boa noite, rapaziada. Sempre um prazer aqui estar com você, Lampard. Geralmente a gente fazia umas transmissões de resenha na party, Lampard, só que lá eu era o narrador. Mas aqui, comentarista pra trazer os melhores pontos aí do jogo. Pra esse primeiro jogo, que é do Questilus e Ultimate, eu acho que, mano, é um jogo muito igual, mano. Os dois times têm cada time tem 2 jogadores que eu vejo como principal, né? O Questilus eu vejo o W Pedro e o TLS, uma dupla muito forte, e no Ultimate eu vejo o Brandão com o Sgob também fazendo uma dupla muito forte, tá? Mas eu acho que é um jogo muito nivelado, hoje à noite promete, porque é uma vaga para 3 times, né, nesse lado da chave, são 4 vagas hoje, mas esse lado da chave tá disputando a Assault, não lembro contra quem que a Assault vai jogar, e Questilus e Ultimate, são 3 times de ponta, e só um deles vai ficar com a vaga, hein, hoje promete. Perfeito. Tá aí os destaques, então, do Strahl, meio campista da Venom, que tá aqui com a gente hoje para essa belíssima transmissão. Vou colocar o chaveamento na tela, mas antes deixa eu pegar o link do Ultimate aqui, que falta o link do Ultimate pra gente pegar a escalação das 2 equipes antes de iniciar a partida, né? A galera já tá ao vivo, inclusive, já vou trazer para vocês, tá passando um trailer aqui na Twitch do Gui, da equipe do Ultimate. E antes de mais nada, olha o chaveamento aí na tela para vocês desse Qualify 2, o mata-mata. O PDC vai enfrentar o Realeza e Bonifaz enfrenta o Citizens, tá ali na parte de cima, no canto superior esquerdo. Embaixo tem Brave Game contra o Okibir e Huracan contra a PDC. Do outro lado da chave temos Realeza contra Pitaco, Direct contra Loucos pelo Botafogo, Fluminense da Depressão enfrenta Assault e o Questilus enfrenta o Ultimate. A partida que iremos transmitir aqui agora será Questilus contra Ultimate. É o Flu da Depre que a Assault vai enfrentar nas oitavas de finais, hein, Strahl? Isso, o Flu da Depre. Time também bem encaixadinho, que eu joguei contra várias vezes, tanto no Bonifaz quanto no Venom, time chatinho também. Verdade, um time que tem crescido bastante também no cenário, né? Teve muitas partidas que eu narrei do Flu da Depre, que eu mesmo não coloquei como favorito nas transmissões, a galera até pega no meu pé, pô, você nunca coloca o Flu da Depre como favorito, e os caras sempre venceram nessas situações, muito interessante. Flu da Depre enfrentando a Assault que é recheado de jogadores, inclusive, né, Strahl? Que a gente até tava comentando em off aqui, que são experientes de presenciais, né? Caso do Marcelo Vieira, que foi praticamente em todos os presenciais até hoje que tem do Pro Clubs, não é verdade? Até o da Argentina. Experiente. Sim, eles foram pra muito presencial, tem um jogador experiente lá. Vamos ver se hoje, que é um jogo com uma dose de pressão bem alta, né? Um jogo que vale muita coisa. Vamos ver se a experiência fala mais alto, né? Vamos ver o que vai acontecer. Hoje promete. Perfeito, eu vou trazer as escalações exatamente agora pra vocês. Vamos começar com a equipe do Questilus aí na tela. O Questilus que tá faltando apenas um jogador, inclusive, aí pra completar o seu lobby. Temos aí no gol da equipe do Questilus o Wesley. Trio de defesa formado por Pacheco, Eibueiro e Teus. Ice é o volante, na MD temos o Stoned. Thiago vem na MCD. E na MCE temos o W Pedro, que é o capitão da equipe.
Formoso vem na ME, na frente o Cauã pela direita e pela esquerda. Por enquanto ainda não tem ninguém para jogar com o Cauã. Provavelmente o Questilos está esperando esse outro jogador para completar o seu lobby na 3-1-4-2. O Questilos, Strahl. O Questilos é uma equipe bem agressiva, eles jogam com uma linha bem alta, eles fazem uma marcação que faz uma pressão no adversário bem forte. Eles abusam muito do lançamento ali com o W Pedro, com o Thiago lançando, o Stoned passando, o TLS também se movimenta muito bem, o Cauã também. E o time deles é um time muito driblador, é um time muito ousado, tá? O time deles é um time muito agressivo também. Então, essa agressividade ela pode ser muito boa, se for feita da forma certa. Se for feita da forma errada, pode trazer prejuízo para o time. Então, vamos ver como que eles vão lidar, já que é um jogo que vale tanta coisa, se eles vão ser agressivos como sempre, ou se eles vão dar aquela cautela, aquela acalmada, para tentar sentir o jogo primeiro e depois ver como é que eles vão sair. Perfeito. Strahl que tá diariamente jogando contra Questilos, contra o próprio Ultimate, sempre enfrenta. Ô, Strahl, você participa hoje, assim, obviamente, reconhecido pela galera do cenário, pela maioria principalmente, como o melhor elenco, assim, do Pro Clubs na atualidade, também nesse FIFA 22, né? Vocês comprovaram isso pelo Ferroviário e continuam agora com o Venom. Das duas equipes, os dois elencos, qual, assim, foi a equipe que mais deu trabalho, assim, pra jogar contra em competições por aí no Pro? Questilos ou Ultimate? Trabalho pra jogar contra, eu acho que foi o Ultimate, por ser um time muito chato. Eu não falei ainda do Ultimate, mas é um time muito chato de jogar contra, muito chato. O Questilos é um time que vai mais pra trocação, e na trocação a gente gosta de jogar. É o nosso jogo que a gente fica na zona de conforto até. A gente gosta que o time venha pra cima da gente, que vai dar espaço pra gente. O Ultimate já não, é um time muito chato, que uma brechinha que você der vai ser usada contra você. Falando em Ultimate, tá aí na tela pra vocês a escalação do Ultimate para essas oitavas de finais do Qualify 2. Na 3-1-4-2, o Madeira vem no gol. Trio de defesa é formado por Tribal, Face, Marshall e Léo Sims. Ganso é o volante. Na MD temos o Hit, na MCD temos o Sgob e na MCE temos o Britin. Na ME vem o Gui. Na frente, Brandão e Messuti. O Messuti tá ali de QQ, mas ele vai assumir o ataque ali pela direita e vai assumir também quem cair, né? Quem tiver com a internet ruim, o Messuti vai assumir como QQ. Temos aí o Kazem e o Vendit no banco, que deve estar ali só resenhando com a rapaziada, né? Cuidado, hein, que se vocês entrarem pra jogo, o WO vem aí. Será, Strahl? Teve um bafafá forte aí, jogador jogando em outro time, aí ó. Já tem até a regra, né? Se jogar em outro time, acho que o time que você se classificou tá fora, né? Não é um negócio assim, Lampard? Exatamente, não pode jogar em outro time, né? Pelo menos, né? Mandaram umas regras até na semana passada, se eu não me engano, né? Depois do Qualify 1 que mandaram. Sim. Agora eu não vou lembrar muito bem. Mas já vou liberar aqui pra rapaziada, inclusive, começar a partida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Podem começar. Beleza. E nos outros jogos, eu até ia colocar o Strahl contra a parede aqui, até eu mesmo, para dar o palpite de quem passa para a próxima fase, mas não deixar isso em off, né, Strahl? Vamos deixar isso em off, até porque vai começar já a partida aqui. Sendo bem sincero, não tem palpite. As duas equipes são duas equipes que não, já dos outros jogos, eu digo. São praticamente do mesmo nível. Sim, não, sim. Então, verdade, sim. Realmente nos outros jogos pode ter um certo favoritismo, mas aqui não tem, viu? Nesse jogo aqui, cara ou coroa. Time que errar menos vai sair com a vitória. Deixa eu ver aqui quem tá com a melhor qualidade. Pelo jeito aqui a transmissão... Bom, você vai assistir pela Twitch, né, Strahl? Pela Twitch não, pelo YouTube, né? Vou deixar aqui pela Twitch, então, já que você vai estar pelo YouTube. E tudo rola. Deixa eu ver quem tá chegando aqui com a gente no YouTube pra mandar aquela mensagem, aquele salve. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, né? O Formiga tá aqui com a gente. Formiga, que é um profissional do Game Fantasy da BXC. Ficou em primeiro na primeira rodada lá do PlayStation 4 e também no Xbox. Imagine a grana que esse cara ganhou, né? Esse aí ficou... Imagina, Strahl, o cara ficou em primeiro no Fantasy do Xbox e em primeiro no Fantasy na primeira rodada, onde todo mundo praticamente ali jogou com a galera do PlayStation 4. Ele simplesmente faturou, Quem que é esse cara? Formiga, é um cara que acompanha aqui a BXC. Esse cara, mano, papo reto. Saber das duas plataformas, o cara tem que ser diferenciado. Estuda muito. Formiga vê mais a BXC do que a Globo, né? Segundo as informações. Valeu, Formiga, tamo junto. Kleber Vasconcelos também tem aqui com a gente. O Clebinho, que é presidente da equipe do Questilos. Boa sorte aí nessas oitavas de finais. O Kazema, o Vendit, o Pedro Rafael, o Rafael Pacheco. Muito obrigado, Pedro Rafael, que é o goleiro Tafarel, né, da plataforma da Xbox. Tamo junto, Tafa. É nóis.
Ou não, então deve estar confundido, deve ser outro Pedro Rafael, né? Jean Su também tá aqui com a gente, muito obrigado. Tá na moral, hein, Jean? Tamo juntasso. Arthur Durães, galera. Ademar Peixoto, Brabo também tá aqui. Gabriel, muito obrigado de verdade, todo mundo conectado. E é isso aí, vamos lá. Compartilha a live, chama a rapaziada. Stral tá hoje aqui nos comentários. E a gente vai trazer pra vocês todas as emoções do Pro Clubes que você gosta bastante. Na tela, então, vai iniciar a partida, a bola rolando. Pra você conectado na BXC TV. Ao vivo pra você, Questilos contra Ultimate. O Questilos que vem todo de branco. Enquanto a equipe do Ultimate vem com o uniforme do Chelsea, todo de azul. Aí o Pacheco no campo de defesa com Wesley. Quando você vai arriscar a narração aqui comigo, hein, Stral? Vou aceitar, hein? Você falou que narrava na par e vou aceitar essa... Ah, deixa pra você. Se tiver alguma coisa, tiver um jogo decidido aí eu tento narrar um golzinho no final assim, mas você, o narrador, o homem. Aí o Hit, de primeira com o Tribal. Aqui pela ponta direita com o Esgob. Encontra aqui, a gente na lateral pela ponta direita. O Messuti passa por elevação. A bola vem chegando pela lateral direita do campo de ataque. Hit tava ali pra fazer o domínio, mas a defesa do Questilos toca a bola pra fora. E vem arremesso manual aqui pela lateral direita pra equipe do Ultimate. Agradecer a presença de todo mundo que tá conectado. O Gabriel Aristac também tá aqui com a gente. É nóis! O Simple também tá aqui. Valeu. Big Rick. Souza Silva. Tamo junto. O Souza Silva tá falando que o Fantasy não é com o Stral. Ele é bem mais ou menos no Cartola. Um abraço, Lampa Stral. GG aqui. Eu realmente escalando o time, eu sou muito mal escalando o time lá. Sempre dou um azar. Os caras não jogam, os caras não avisam que não vai jogar. É duro. Mas pontuando lá, pode me escalar sempre, rapaziada. Pode estar pontuando. Aí o Esgob. TLS. Faz a jogada aqui pelo círculo central. TLS que é o outro atacante que não tava lá no lobby naquele momento. Ele chegou logo depois. Tá aí fazendo dupla de ataque com o Pedro. Aí o Thiago. Ice. Com a perna esquerda tenta o passe, Brandão. Interviu bem a jogada. Recupera aqui na intermediária defensiva para a equipe do Ultimate. No bate-bate, a bola sobra para Messuti. Com a perna direita, tocou pela canhota. Lá vem o Gui. Atenção, lá vem o Ultimate. Gui disparou, invadiu a grande área. Tentou o levantamento. O Thiago fez bloqueio. A bola sobra para Stoned, que está jogando pela ponta direita do campo de defesa. Para a equipe do Questilos. Primeiros 12 minutos de partida, jogo truncado no meio de campo. A posse de bola é da equipe do Questilos. Esse é o Formoso. Deus, de primeira dá o tapa para Cauã. Cauã para Stoned. Lembrando que o quarto colocado, pelo menos a princípio, foi o que foi me passado, né? A princípio, o quarto colocado do Qualify 2 enfrenta o campeão do Qualify 1, tá, galera? Então, assim, quem terminar na quarta colocação deste Qualify 2 enfrenta a Venom do Stral, que tá aqui com a gente. Aí o Ganso. Cancelou, pisou a bola mais à frente para Messuti, encara a marcação, atenção, lá vem a equipe do Ultimate, levantamento da grande área para Brandão, e o goleiro Wesley sai do gol para fazer a defesa. O Wesley que é aquele que passou pelo 15 de Piracicaba, grande goleiro aí do cenário do Pro Clubes. Ice, aqui pela esquerda, primeiros 18 minutos de partida, vai trocando passes, a equipe do Questilos aqui pela canhota. A equipe do Questilos que vai trocando passes, mantendo a posse de bola com mais calma, Stral, enquanto o Ultimate com 3 toques já tenta chegar na grande área adversária. A equipe do Questilos tem realmente esse estilo, né? Porque é uma equipe que gosta bastante de ter a bola e gosta de chegar no ataque com bastante gente, não gosta de forçar ataque bobo, eles sempre tentam prezar pela melhor decisão de ataque. Já a equipe do Ultimate é uma equipe muito mais objetiva. Eles prezam para o ataque rápido, tentar aproveitar o erro o mais rápido possível. Aí o Ganso domina no campo de defesa para a equipe do Ultimate. É pressionado pelo ataque da equipe do Questilos. Ganso fez o ball roll, sofre a falta, leva vantagem. TLS pressiona, tenta recuperar. Esgob chuta a bola para fora e tem arremesso manual aqui o TLS pela ponta esquerda. Formoso levantou na entrada grande área. Marshall afasta de qualquer maneira. Aí sobe de cabeça Brandão. Ela vem sobrando no grande círculo para a equipe do Questilos com Pacheco, que prefere acalmar tudo aqui no campo de defesa para Teus. Pedro acabou errando o passe. Hit fica com ela dominada com Ganso. Vem trocando passes, Esgob aqui pela ponta direita. Lá vem o Ultimate com Messuti, abre espaço, vem pra cima da marcação, Brandão pediu a bola nele. Na entrada da grande área, deu elástico invertido, perna esquerda, Pacheco bloqueou, chegou na sobra Gui. Ela sobrou com o Eibueiro, pressionou ali o Messuti, a bola vai pra fora. Tiro de meta apenas pra equipe do Questilos. E pra quem fala que o Brandão não tem skill, meteu um elástico invertido, abriu espaço. E se não fosse o bloqueio do defensor da equipe do Questilos, poderia vir uma chance interessante, hein, Stral? Ô Lampard, presta bastante atenção, os dois times, cada time tem um coração, né? O coração do Questilos se trata de 2 jogadores, W. Pedro e Thiago, e o coração do Ultimate é o Esgob. Presta bastante atenção nisso, que esses jogadores vão ser bastante importantes para que o time consiga sair com a vitória do jogo, tanto o Ultimate ou o Questilos. De olho nos corações, então, de Ultimate e Questilos dentro da partida. 11 contra 11 é o Pro Clubs aqui na tela da BXC. Aí o Brandão fez a jogada com o Gui, tocou a bola pelo meio. Ice
Perna canhota com Teus. Tentou o passe pelo meio, Mesut conseguiu recuperar. Sgobi pede a bola pela ponta direita, a bola é nele. Fez o giro, trabalhou no ball roll, é habilidoso, pisou pra Hit, pelo meio, boa achada. Brandão pela direita, Mesut, pegou Wesley! Espalma pra fora o Wesley, linda jogada da equipe do teammate, encontrou a finalização, Wesley. Manda a bola pela linha de fundo, Sgobi vem pra cobrança do tiro de canto. Tem a oportunidade a equipe do teammate, levantamento do primeiro poste. Márcio de cabeça, escorou, afasta, Thiago. Ela sobra para Mesut pela ponta direita. Lá vem o Wesley, Aguazarra levantou e o Wesley na entrada da pequena área faz a defesa pelo alto. E aí, Wesley salvando a equipe do Que Estilos. O Ultimate mostrando o que eu falei, uma jogada iniciada ali pelo Sgobi, né? Ele achou o Brandão com um pivô muito rápido, observou o Mesut chutou. Grande defesa aí do Wesley. E o escanteio é muita bola no Marshall. O Marshall que é um zagueiro que tem uma bola aérea muito forte, o Ultimate tenta usar bastante ele na bola aérea. E o Ultimate bem melhor nesse começo de jogo, hein? Um salve pra NV, ó. A galera tá me chamando de mercenário porque eu não mando salve pra NV mais. Pô, Stral, manda um salve pra NV também, porque nós os caras ficam carentes, pô. Um salve pra NV, claro. Um salve pra todo mundo aí que tá no chat, mano. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Olha o Que Estilos com perigo chegando no campo de ataque. Pedro dominou no meio de dois. Britinho dá bote. O Pedro conseguiu brigar pra TLS. Tentou passar por cima da marcação. Na sobra, a bola volta. Ice pela ponta direita pra Stoned. Levantou, aplicou ali a jogada individual, perna direita, preferiu voltar aqui no círculo central, o Eiboeiro, de primeira para Thiago, passa em profundidade na correria de TLS, o lance é perigoso, TLS levantou e o Madeira ficou com ela na pequena área. Tamo junto, vem da Renan que mandou um coração aqui pro Stral, o Nego Red também tá aqui, boa lâmpada, Stral, mandem salve para o Renan Nunes, é um grande fã de vocês dois, um salve para você, Renan Nunes, manda um salve para ele também, Renan. O equipe do Stral. Salve, Renan, é nóis, paizão. Então, final da primeira etapa, um jogo que teve alguns lances perigosos, mas o final do primeiro tempo deixo com você, meu querido Stral. Então, nesse primeiro tempo a gente observou que a equipe do teammate jogando bastante no erro do Que Estilos. O Que Estilos tá tentando quebrar essa marcação do teammate no último terço, com alguns lançamentos, algumas jogadas individuais, mas não tá tendo resultado até agora. Uma coisa da equipe do teammate que eu já reparei em diversos jogos que eu joguei contra é que eles tentam muito sair jogando curto. Naquela saída de bola, sabe quando tem um tiro de meta? Eles tentam bastante o jogo curto. Como esse jogo é um jogo de muita atenção, que qualquer erro ele pode ser fatal para você, a equipe do teammate não perde esse estilo de tentar sair curto, mas ao mesmo tempo, quando tem a oportunidade de mandar a bola longa, eles estão mandando. Eles estão aproveitando muito bem os erros do Que Estilos ali na saída de bola. O Que Estilos tem mais a bola, mas não consegue fazer com que essa posse seja algo produtiva para eles. Perfeito, tá aí então as análises do Stral deste primeiro tempo entre o teammate e também a equipe do Que Estilos. Vamos lá então para a etapa complementar e você que tá chegando agora vai deixando um comentário aí, rapaziada, tamo junto. O Adilson também tá aqui, ó. Saudade do placar sendo atualizado ao vivo. Só atualizar aí, meu querido Adilson, só mandar aí pra gente, estamos de olho. Tribal Face. Esse cabal é o Hit, pelo meio com o Sgobi, Teus intercepta, recupera pelo círculo central, Cauã. Preferiu jogar a bola aqui atrás para Thiago. Depois, na troca de um jogo pro outro, Stral, vou querer perguntar para você algo que a galera deve estar curiosa para saber de como que é uma experiência em presencial, né? Você que já participou de 3, se não me engano, né? Jogou na Argentina também? Joguei na Argentina, joguei 2 vezes em São Paulo, só que um foi presencial até o final. Não, eu joguei 3 vezes em São Paulo, só que 2 não foram até o final. Aí o Marshall afasta o perigo de qualquer maneira. Pode falar, perdão. Tava só esperando terminar esse ataque, Realmente, joguei uns 5 presenciais, só que 2 não foram até o fim, né? Mas joguei bastante presencial. Presencial é outro jogo, né? Outro jogo, outro FIFA. Outra atmosfera, né? Outra pegada. Literalmente chegar ali e escutar a galera gritando ali, né? Não é que nem jogar no conforto da sua casa, né, Stral? Muda totalmente. Você não tem essa comunicação que você tem aqui, você não tem o conforto que você tem aqui. A TV, o monitor é diferente, é muita coisa nova e é muita questão de jogo psicológico também. Lá o psicológico seu tem que estar muito em dia, do seu time inteiro tem que estar muito em dia, todo mundo com um pensamento bastante sincronizado para que as coisas fluam sem precisar falar muito, porque em presencial não tem como conversar muito, né? Em presencial é mais no treino, no que é feito no dia a dia mesmo. Perfeito. Aí o Eiboeiro, você chegou a jogar o presencial lá pela Venom, né? Em São Paulo? Na Vila do Podina? Joguei. Joguei. Aquela Venom era bem diferente, inclusive, né? Era bem diferente, na época eu era volante, no jogo que a gente perdeu eu tava jogando de ala até, era bastante diferente, mas naquela época a gente chegou,
a gente chegou como favorito lá e não deu certo, né? Geralmente os times favoritos em presencial, eles não têm um histórico favorável. Pode ver a Van, pode ver o próprio Venom no outro presencial, o Canhu em diversos Olha só a equipe do time chegando no hit na trave, voltou Brandão, afasta Pacheco! Wesley pegou, teve a chance, olha a falha da defesa da equipe do Questilos, agora conseguiu afastar, Messuti recuperou a bola pra Bridim, na direita Sgobi, fez o quadrado X, a bola sobrou pra ele, chega Ice pra afastar de qualquer maneira. Quase o Ultimate consegue abrir o marcador com o Brandão. A bola foi na trave. Segue 0-0, 63 minutos. Quase marca o Ultimate, Straw. Foi o hit ali que acabou chutando na trave. Depois o Brandão parou no iBlock. A equipe do K-Stilos com mais sorte do que tudo, hein? Vamos ver se a equipe do Ultimate consegue sair com gol, porque estão merecendo, tá? Estão merecendo nesse primeiro jogo. Lembrando que é ida e volta, tá, rapaziada? O jogo da volta é na sequência deste. Aí o Sgobi levantou na grande área para Brandão. Pacheco sobe, afasta, ela sobra para Gui. Escorou de cabeça pela intermediária. Pedro recupera a posse de bola para a equipe do Questilos e tenta armar o contragolpe. Lá vem Stoned pela ponta direita. Brandão na caça. E Stoned achou bem por elevação pela ponta destra do campo de ataque o Cauã. Ele dominou, mas foi interceptado de forma brilhante pelo Léo Cinza aqui no setor esquerdo do campo de defesa. Léo tentou passe pelo meio, Stoned acabou recuperando no erro de passe. Léo recupera na segunda bola. Esse é Thiago, Léo tá na caça. Pedro pelo meio na meia-lua, Sgobi dominou, tentou fazer o pivô, chega a TLS, recuperou, bateu, ela sobrou. Ainda pro Questilos com Ice, preferiu voltar pra Thiago, pra lá, pra cá, pisou na grande área. Cauã bateu, ela voltou e o Léo Cinza afasta de qualquer maneira. Um abraço pro Adilson que tá aqui, pode falar, Straw. Lampard, repara como o Ultimate tenta sair curto. Nesse ataque aí, ele foi ocasionado porque o Léo Sims, se eu não me engano, ele errou o passe, tentando sair curto. Eles prezam muito pela saída curta, aquela saída de início, tocando de jogador para jogador, sem muita ligação direta. O Adilson tá fazendo uma pergunta aqui, mas vamos ver o que estilos. Stoned pra Cauã, finalizou no alto bloco, chega muito bem o Messuti pra afastar. Brandão escora de cabeça, 73 minutos, tudo igual aqui no Qualify 2, oitavas de finais. Aí o Stoned, perna canhota, faz o passe por elevação aqui no círculo central com o Eiboeiro. Esse com a bola é o Teus. TLS, atenção, lá vem trabalhando a equipe do Questilo, 75 minutos. A pergunta do Adilson foi a seguinte: Lampard, pergunta pro Straw se ele vai lançar aquele trap brabo lá no palco do evento em Praia Grande. Se ele curtir, ia cantar junto com o pessoal da Batalha da Aldeia. Vai ter uma batalha de aldeia lá, inclusive de rap, né, o Straw? Você vai participar, meu parceiro? Muito brabo, eu sou muito fã dos caras lá, Prado, todo mundo da batalha ali, Guri, Magrão, rapaziada da aldeia. Sou fãzão dos caras, Apolo, Cante. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Chegando lá, tudo rola. Seria da hora demais, mano, seria um sonho. Vamos ver. Perfeito, vamos ver que vai ser bem legal esse presencial. Estamos aguardando aí dia 27 e 28 de agosto, é quando vai rolar lá na Praia Grande em São Paulo. Aí a posse de bola para a equipe do Questilos, 80 minutos. É nesse momento que o FIFA gosta de puxar para alguma equipe. Vamos ver o que vai acontecer. Stoned para Pedro. Pedro devolve a bola para Stoned, vem carregando o corredor central, dispara, faz o passe por elevação no círculo central. Esse aí, Bueiro. Inverteu aqui na esquerda para Teus. Teus encara a marcação, prefere voltar na retaguarda. Ice chama jogo, toca a bola com Teus. Thiago pela direita, Pedro. Prefiro voltar para Ice pelo meio para Cauã, atenção, lá vem Questilos na troca de passes. Esse com a bola do TLS, tentou a jogada individual, passou pelo primeiro, não conseguiu ganhar na dividida, Tribal Face afasta para a equipe do Ultimate. Aí o Pacheco de primeira, Ice fez domínio, passe por elevação, aqui pela ponta direita, lá vem Pedro, quadrado X para trás, levantamento na boca do gol, subiu o hit de cabeça, ela sobrou, mas o árbitro já havia marcado irregularidade, impedimento marcado do ataque da equipe do Questilos, que chegou de maneira interessante e agora tem a chance do Ultimate de buscar o ataque nos minutos finais, Straw. É muito difícil, né, furar uma equipe que joga com bloco baixo é muito difícil, que Estilos está provando desse veneno aí. A equipe do K-Stilos, como sobe com muita gente, tem muita facilidade para fazer o perde pressiona, que é quando você perde a bola e já recupera ela rápido no ataque. Mas tô tendo muita dificuldade, mas tentando, através de bola aérea, lançamento, chegar no ataque. 88 minutos e o Ultimate tem a posse para tentar buscar o ataque. Sgobi pela ponta direita, bola boa para Hit. Vai disparando, engatou a quinta marcha. Fez o break, fez o ball roll, penteou. Que levantamento, Brandão, aí ele não perdoa! Barbante! Gol! Do Ultimate! Tem dia que parece noite, Brandão!
recebeu o passe por elevação na marca penal, e ali ele gosta, ali ele não perdoa, bola pra dentro do barbante, 1 para o Ultimate, 0 para o Estilos e vantagem para o Ultimate para o jogo da volta. Final de jogo, gol heróico nos minutos finais, eu avisei, é nesse momento que o FIFA gosta de puxar para um time. E quando um time chega no ataque na reta final e consegue aproveitar essa oportunidade, faz o gol, 1-0 Ultimate, gol no minuto 90. Brandão, Strahl. É o que eu falei pra você, né? O Ultimate, um time muito chato de jogar contra. Por quê? Porque o Estilos estava lá, tentando fazer o ataque, o Ultimate na linha baixa, cortando todos os ataques, cortando. Consegue pegar uma segunda bola, Sgob toca pro Hit, o Hit ganha o campo, o Brandão observa bem o espaço, o Hit acha um passe maravilhoso pro Brandão, que faz o gol. Vantagem merecida pro Ultimate, foi o melhor time em campo, mas foi o que a gente falou, o Ultimate é um time muito chato de jogar contra, o Ultimate é um time que aproveita do seu erro, aproveita daquela agressividade que eu falei um pouquinho antes do jogo, da equipe do Estilos. A equipe do Estilos, ela é muito agressiva. Só que essa agressividade tem um lado bom, você pode roubar a bola no ataque e fazer o gol, e tem um lado ruim, se você não conseguir roubar a bola rápido, você vai deixar sua defesa numa desvantagem absurda. O Brandão conseguiu movimentar bem, e é isso, 1-0 Ultimate. E vou mostrar na tela aqui pra vocês de novo o gol do Brandão, né, que não deu pra colocar o replay, a produção esqueceu de ligar o replay aqui pra gente, né, mas na próxima a gente vai ligar. Tá, no próximo gol a gente vai ligar, vou mostrar o gol do Brandão de novo, porque essa achada da intermediária foi magnífica, né? Ó, jogada do Hit aqui pela direita, ele deu o bauru e essa achada pro Brandão que saiu bem da marcação, não estava impedido, ele estava por trás de 2 marcadores, ele passou no meio desses 2 e conseguiu finalizar com extrema competência. Bom lance, boa achada do Hit também na ultrapassagem do Brandão, né, o Strahl. O Brandão é um centroavante que consegue adivinhar o que os meio-campistas vão fazer. Depende do meio-campista ali também ter essa leitura de passe pro centroavante raiz, que é o Brandão dentro do Pro hoje, né? O Brandão, ele é um atacante que ele aproveita muito bem o espaço. O atacante, ele tem que se movimentar para onde o espaço tá tendo espaço, né? No caso, o Hit, ele não mandou a bola antes, porque ele estava esperando o Brandão. Ele tá numa posição boa pro target ser um lugar onde um Brandão só tenha o trabalho de finalizar pro gol, que é o que o Brandão faz de melhor. O Brandão se movimentou muito bem, observou o espaço nas costas ali da defesa do Estilos. O Hit deu uma travadinha para que ele consiga pegar o timing perfeito para achar o Brandão. Uma bola perfeita ali pro Brandão, que 2 ele não perde, né? Primeiro o I-Block salvou, o I-Block da equipe do Estilos, a segunda ele não perdoa, né, rapaziada? Perfeito, perfeito. Tá aí, então, Brandão, o homem-gol aí pra equipe do Ultimate. Agora o Ultimate vai com a vantagem do empate para o jogo da volta, tá, rapaziada? Então o Ultimate tem a chance aí, de quem sabe, de buscar o empate no outro jogo e conseguir a classificação para a próxima fase, para as quartas de finais. Fica um passo aí do presencial da Praia Grande em São Paulo, beleza? Deixa eu voltar aqui para a transmissão do Geek. Na Twitch a imagem parece ser um pouco melhor, não é verdade? Tá aí o Ultimate voltando pro lobby. Vamos deixar o placar agregado para vocês, né? Durante o segundo jogo. O Estilos precisa vencer por 2 gols de diferença ou por 1 gol de diferença para levar para uma terceira partida, né? Então tem uma missão muito difícil a equipe do Estilos, é porque a equipe do Ultimate se mostrou bem imposta nesse primeiro jogo, né, o Strahl? Seria o caso do Estilos conversar e mudar alguma atitude, ou você acha que continuando na mesma batida pode vir algum gol com naturalidade? Eu acho que é hora do Estilos ele tentar dar uma diferenciada no quesito do que eles estão jogando contra uma linha baixa, né? Uma equipe que joga com bastante gente atrás do meio campo. Geralmente fica só o Brandão lá na frente. O Mesut é meio que um segundo atacante, ele volta bastante para ajudar a defesa. O ideal contra times assim é você ter jogadores altos, você abusar da infiltração, você ter jogadores que se movimentam para atrair espaço, para que outros jogadores usem esse espaço. Vamos ver se o Estilos ele consegue trazer uma forma que ele tenha uma posse de bola mais produtiva, que ele não perca tempo tocando a bola na defesa como foi por boa parte do primeiro tempo, que ele consiga transformar essa posse de bola em chances claras através de movimentação, através de lances individuais com TLS, com W Pedro, que tem uma capacidade individual absurda. E eu acho que seria o ideal sim eles tentarem alguma mudança no quesito de deixar um jogador mais para infiltração, abusar um pouquinho mais do segundo pau ali, abusar um pouquinho do L1 triângulo, da infiltração de um jogador que ninguém espera, tipo um W Pedro infiltrando. Geralmente as pessoas esperam que o W Pedro lance a bola. Sim. Né? Vamos ver o que eles vão trazer aqui para esse segundo jogo, vamos ver como que tá o quesito de variação da equipe do Estilos, como que eles se adequam, né? Que tem muito isso no Pro, tem muito jogo que você tem que se adequar. Tem alguns jogos que seu estilo de jogo não bate com o adversário tá saindo melhor
estratégia e cabe do técnico de cada time, dos próprios jogadores, verem como que eles podem mudar e se adaptar melhor, né, a cada tipo de jogo. É utilizar o segundo jogo como isso mesmo, né? O estudo sobre como que tá o dia ali, como que tá o adversário. Tem muito time, por exemplo, Stral, que joga o primeiro jogo, perde ali de 1-0, e no segundo jogo, pô, continua na mesma batida, tamo bem, né? E acaba não dando muito certo. Você faz muito isso na Venom também, de observar muito a primeira partida, porque já teve muitas partidas que vocês perderam ali no jogo da volta, como, por exemplo, mais recente, assim, o do Contra numa final, né? E no jogo da volta vocês conseguiram buscar o jogo, buscar a virada, né? Naquele dia, por exemplo, você alternou, conversou com a rapaziada, por exemplo, para mudar o estilo de jogo? Ou continuou na mesma batida? A gente mudou um pouco, a gente foi um pouquinho mais agressivo. E uma coisa que foi determinante ali é que a gente perdeu 2-0 o primeiro jogo. Eu lembro muito bem desse jogo, que foi um jogo que eu no jogo não joguei tão bem. Mas na parte de dar a instrução ali de tática, eu fui um pouquinho bem, a gente conseguiu trazer o resultado de volta. Porque caiu o Fallen, aí eu falei pra colocar o Fallen de central, de zagueiro central, abriu o André pra ala, alguma coisa assim. E aí essa mudança fez com que o time continuasse agressivo. Só que eu tive que fazer uma opção, né? Ou perdi aquela final deixando o time daquele jeito, ou eu tentava mudar alguma coisa pra tentar trazer o resultado. Fiz essa mudança e deu certo, como podia dar errado, eu arrisquei, né? Mas tava 2-0, então eu tinha que fazer alguma coisa, não podia ver acontecendo a derrota e não fazer nada. Mas são jogos e jogos, viu, Lampert? Tem jogo que o time perde o primeiro jogo, mas ele perde o primeiro jogo jogando bem, perde o primeiro jogo num detalhezinho besta. Aí não é o momento de mudar. Mas se o time perde o primeiro jogo jogando nada, um time adversário neutralizando todos os ataques, não tendo uma chance perigosa, aí tem alguma coisa aí, tá ligado? Você percebe que tem alguma coisa pra mudar, sim. Perfeito, já passei aqui inclusive pra rapaziada iniciar a partida, tem outros jogos aqui inclusive com resultados. A equipe do Direct empatou com o Loucos pelo Botafogo 0-0, o Citizens perdeu para o Bonifácio por 1-0 na partida de ida, tá? O Realeza perdeu para o PDC por 2-1 e o Oakbir venceu a Breve por 2-0. Esses são outros jogos que estão rolando das oitavas de finais do Qualify 2 da 11x11, beleza? Faltam 3 jogos ainda aqui, se eu não me engano, para Dilson me passar. Daqui a pouco ele vai me passar esses outros resultados, mas tá aí uma atualização breve aí do que foi as outras partidas, tá? Algum resultado que te surpreendeu nesses jogos aqui, ô Stral? Vou até te mandar aí, né? Porque eu acho que você não vai lembrar o que eu falei aqui na tela e você não tem. Eu vou te mandar aqui. Só uma correção aqui que o Renan do Contra fez aqui no chat. Ele falou que o André foi pra volante. Exatamente, o André naquele jogo foi pra volante. E aí a gente conseguiu reverter. Mas foi uma final bem complicada pra gente. A gente ganhou mais na adaptação do que jogando bem mesmo. A gente meio que deu um all-in ali no segundo jogo e deu certo. Verdade, né? O Ox André, inclusive, quando foi pra volância nesse jogo aí, foi algo que eu e o Venezia analisamos nessa partida. E foi providencial, porque o André é um cara que chega muito bem à frente, né, mano? Um cara que aparece ali de surpresa na intermediária ofensiva pra roubar uma possível bola de contra-ataque do adversário. O André é o cara que frustra contra-ataques dentro do Pro, né, Stral? Então, a nossa marcação a gente tenta fazer um perde-pressiona bem bom, né? E isso depende muito dos zagueiros. O André, o Mário, o Misson e o Barra Henrique ali, que às vezes joga também, eles são perfeitos nisso. Perfeitos. Eles são os melhores na posição deles, não é à toa. Perfeito, vamos lá então agora para o jogo da volta que já tá na tela para você conectado aqui na BXCTV, ao vivo, que estilos, enfrentando a equipe do Ultimate. Tá muito alta a torcida pra você aí, ô Stral? Tá de boa? Tá de boa. Perfeito, então. Tá aí o Stoned. Já a produção vai colocar o placar agregado aí pra vocês de 1-0, que foi o primeiro jogo pra equipe do Ultimate. A equipe do Questilos agora precisa vencer por 2 gols de diferença. Atenção, lá vem pro ataque Questilos com o Thiago, bateu. Ganso fez o bloqueio, a bola voltou com o Ice, Teles. Elástico invertido, bateu em cima do Sgob. Ela volta pra Britinho, ei Bueiro. Na esquerda, pessoal, não sei como tá o som da torcida, se tá atrapalhando a narração, então quem tá aí no chat, dá um feedback se tá legal o áudio junto com a torcida, que eu abaixo aqui qualquer coisa, beleza? Aí o Ice, solta a bola pelo meio pra Thiago. Bola vem sobrando aqui pela ponta direita, tem oportunidade, quem sabe, de buscar o campo de ataque, a equipe do Questilos aqui com o Pedro. Esse com a bola é o Ice. Ice encarou, tentou o passe pelo meio, o Britinho chega muito bem na cobertura pra fazer o corte. Aí o Messuti dominou, puxou, soltou aqui mais pra trás, tenta fazer a jogada aqui pela ponta direita. Ela vem sobrando com o Sgob.
saída curta aí, Lampard, ó. Vamos ver até onde vai. Aí o Sgobi é pressionado, sai tocando curto com o Britin. Ganso vai encarando a marcação, passa pelo meio para Messuti, boa achada. Lá vem pro campo de ataque a equipe do Ultimate pela primeira vez no segundo confronto. Esse com a bola é o Gui, pelo meio para Ganso. Hit trabalhou no Bauru, pressionado pelo Pedro. Ela sobra com o Sgobi, encarou a marcação, passou o pé por cima da bola. Formoso foi muito bem para roubar. Pedro pela esquerda para Formoso, dá em contra-golpe da equipe do Questilos. Vem trazendo pela intermediária. Formoso deu espaço para ele, Ultimate. Serviu o Cauã, finalizou. O vento, Britin chegou para atrapalhar. Pedro vem brigar pela bola. Evitou que a bola saísse, só que não. O árbitro deu arremesso manual para a equipe do Ultimate. Já cobrado. Léo Sims. Marshall. Quebra a bola de qualquer maneira aqui por dentro. Sobe Hit de cabeça. São 2 contra 2. Messuti. Brandão já dispara pro campo de ataque. Messuti preferiu prender. Vem trazendo a bola pela ponta direita. Carrinho perfeito de Eipoeiro para mandar pela linha lateral. Hit vem para arremesso manual. O jogo já começa tenso porque são contragolpes que está acontecendo rápido. Que estilos, obviamente, querendo buscar o resultado. E o Ultimate aproveitando essa roubada de bola na intermediária e tentando pegar a defesa do Questilos desprevenida, né, o Strahl? É, exatamente como foi o primeiro gol ali, o primeiro e único gol do primeiro jogo. Mas o Questilos tá bastante agressivo, tentando decidir as jogadas bem à base do time de no verde, um elástico com uma finalização, mas tá sempre esbarrando no I-block. Mas vamos ver se o Questilos vai usar um pouquinho o lançamento, alguma coisa diferente para conseguir criar uma jogada clara, assim, uma chance clara. Olha o Britinho, o árbitro pegou a falta pro Questilos, próximo do círculo central. Berta Lúcia tá aqui com a gente. Questilos, nossa torcida em peso. É isso aí, galera do Questilos tá aqui presente na transmissão. O Wendel, o Renan, a galera não gostou muito da lembrança daquela final da Division Pro, né? Atenção, lá vem Brandão pela ponta esquerda, boa bola esticada para Messuti, lá vem pro campo de ataque a equipe do Ultimate para buscar o primeiro gol do jogo da volta. Encarou a marcação, Messuti fez o roll, bateu pro gol, pegou o Wesley, ela voltou e o Pacheco sai com bola e tudo. Escanteio para a equipe do Ultimate. Tem a chance de colocar a bola na área, a equipe do Ultimate, quem sabe buscar o segundo gol no agregado. Lembrando que a primeira partida foi 1-0, gol marcado por Brandão. Vem bola na área do Sgobi, Marshall escorou de cabeça, afasta Pacheco. Ela vem ficando viva pelo alto, Marshall devolve. Eipoeiro é incrível como o Marshall não perde uma bola aérea. Aí o agora sempre ele nos escanteios ali, né? Exatamente. Olha o Pedro, que bolão pra TLS. Matou no peito, ajeitou, é barbante. Gol! Do Questilos! Prazer! TLS recebeu o passe por elevação de W. Pedro, ele matou no peito, ajeitou, invadiu a grande área, finaliza pra dentro do barbante. E lá vem mais Questilos pro campo de ataque, pra tentar ampliar o marcador. Stoney invadiu a grande área, pra lá, pra cá, puxou pra Cauã, marcação dupla em cima dele. E o Léo Sims agora sai jogando pra equipe do Ultimate. Tudo igual no agregado. O Questilos ainda no primeiro tempo consegue tirar a vantagem da equipe do Ultimate, Strahl. É, fogo no parquinho. O Eipoeiro mandou pra frente, jogou pra segunda bola. A equipe do Questilos acabou ganhando a segunda bola. A TLS tabelou rápido, usou as costas ali do Gui 27. O W. Pedro não pensou duas vezes, já viu o TLS movimentando no espaço, já achou ele cara a cara, um bolão. TLS rápido, chegou no ataque, não perdeu. Ele não perdoa também, viu? É um duelo de meias e duelo de atacantes, como eu falei antes do jogo. W. Pedro e TLS, e Brandão e Sgobi, né? Pela equipe do Ultimate. Perfeito, tá aí os corações das duas equipes trabalhando, tanto o Pedro quanto o Sgobi trabalharam aí no primeiro e segundo jogo respectivamente. Aí a bola vem pela esquerda, Gui tentou levantamento, a bola bateu em cima do Pacheco, vai pra fora e tem escanteio, Ultimate pra fazer a cobrança. 1-1 no agregado. O Ultimate venceu a primeira partida, o Questilos vai devolvendo no jogo da volta, mas tem muita coisa ainda pra acontecer. Sgobi levantou, segundo poste, Marshall escorou de cabeça, aí Eipoeiro afasta. Olha o Gui, Cauã, pressiona, abriu na esquerda para W. Pedro, trabalhou no Bauru, encarou a marcação na croqueta, preferiu voltar aqui na contramão com o Teus. Eipoeiro, perna direita, dá o tapa aqui pela destra, a bola chega para Pacheco. Pacheco dá o tapa em profundidade para a correria de Cauã. Cauã dispara, Léo Sims chega na bola para recuperar a posse para a equipe do Ultimate. Sai mal o Ultimate, lá vem Stones, deu step, trabalha pela ponta direita. Ganso chega na cobertura, manda pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Questilos. Vem W. Pedro na bola parada, lá vem o camisa 10, o Japa, levantamento, primeiro poste, Pacheco escora de cabeça. Chega Marshall muito bem para recuperar mais uma. E dá-lhe contra-golpe da equipe do Ultimate. É tiroteio franco nas oitavas de finais do qualificador
Qualify 11x11. Brandão, boa bola, a gente ali na lateral da grande área, Sgob dominou, trabalhando no ball na contramão. Chega Thiago na cobertura para recuperar a posse, sai jogando por cima. Solta de cabeça, Ganso tentou recuperar a Stone de quem fica com ela. Tenta o passe por elevação, ligando o campo de ataque. TLS dominou, tirou da marcação, disparou. Chega Léo Sims, joga o corpo, recupera para a equipe do Ultimate no campo de defesa. O jogo tá bom, o jogo tá pegado, hein, Stral? O jogo tá bom demais, cada equipe com seu estilo ali. O K-Estilos abusa bastante do bolinha, do L1 triângulo. A equipe do Ultimate já preza mais para a chegada no ataque com os passes mais curtos, mas sempre que tem um espacinho ali para dar um lançamento, eles estão mandando também. Jogo bom demais, viu, Lampert? Jogo bom demais até aqui. Aí a posse de bola para a equipe do K-Estilos no campo de defesa, vem trabalhando o Teus. Esse com a bola é o Cauã. Cauã domina, solta a bola pelo meio para TLS, vem pro campo de ataque, tem espaço o Thalisson, pode bater de longe, ele deu um quadrado de X, encontrou na grande área, Formoso bateu, Madeira pegou, ela voltou na meia-lua, Britinho escorou de cabeça, Thiago abriu pela esquerda, lá vem Formoso de novo, é bom jogador, vai pra lá, vai pra cá, na verdade, fez ali o elástico invertido, levantou no segundo poste, Léo Sims afasta. Aí o árbitro agora encerra o primeiro tempo de um grande jogo, que vai protagonizando tanto a equipe do Ultimate quanto o K-Estilos abriu o marcador na primeira etapa com o TLS. E o primeiro tempo deixo pra você, Stral. Estilos bem melhor nesse primeiro tempo do segundo jogo. Parece que deram uma acordada ali. Estão fazendo um perde pressiona muito bom no ataque. Já perdi a conta de quantas bolas eles já conseguiram recuperar no ataque. Isso é muito bom, porque você pega o outro time meio que no contrapé. O time, vamos supor, está atacando, você perdeu a bola, o outro time vai estar se posicionando para armar o ataque. Se você rouba a bola de novo, você vai pegar o time deles saindo para armar, então você vai ter muito mais espaço para conseguir fazer o gol. Eles estão conseguindo fazer um perde de pressão muito bom, mas a equipe do Ultimate, é o que eu falei, você vai dar uma brechinha para ela vai chegar. Então o jogo não tem como falar um palpite para esse segundo tempo, tá? O jogo tá bom demais, Lampert. É isso aí, por enquanto com esse resultado vai ter no terceiro jogo, tá, rapaziada? É o seguinte, o Huracan venceu o PTC por 3-0 no jogo de ida, em outro jogo aqui das oitavas de finais, tá bom? Atenção porque já tá na tela aí o segundo tempo, a etapa complementar do jogo da volta entre K-Estilos contra Ultimate, por enquanto 1-1 no agregado. Olha o Ice, levantamento pro ataque, Marshall domina pra equipe do Ultimate, esse é Madeira. Madeira com a perna direita preferiu fazer a jogada aqui pela ponta destra do campo de defesa com o Tribol. Hit, devolve a bola pra Tribol. Para, pensa, pisa, gira, passe por elevação, procurando lá na frente, o Messuti de primeira, boa bola para Brandão, ajeitou pela direita para Hit, Hit vai disparando, fez ali a puxada com o analógico, puxa a bola para sua retaguarda, perna canhota, tenta o levantamento, Formoso chega muito bem na cobertura para recuperar, aí o TLS, bola pela esquerda, divide com ele a marcação da equipe do Ultimate, Formoso, envolveu a marcação Ice, deixou no chão, esse com a bola é o Pedro, passe por elevação na grande área, chega aqui de cabeça para encostar, Pedro, tá melhor no jogo a equipe do K-Estilos, Stral. É um time muito habilidoso, né? Você vai ver qualquer jogador aí tem a chance de fazer um drible e deixar um companheiro de cara pro gol. Todo jogador é muito habilidoso, tanto TLS, Formoso, Thiago, W Pedro, o Ice. Todo mundo é muito habilidoso desse time do K-Estilos. E qualquer um pode achar um passe ali pro TLS, por exemplo, infiltrar, né? Isso que é o interessante. Sim, pode ver como o time do K-Estilos lança bastante. Eles tentam achar o espaço sempre. Isso é muito bom para tentar furar a retranca. Mas se perder a bola, tem um contra-ataque sempre. Aí o Gui domina aqui pela intermediária defensiva. Ganso girou, pisou para Britin. Abriu pela lateral direita. Tribol. Solta curto para Sgob. Sgob tenta o passe por elevação, mas a bola acabou caindo um pouco para fora. É arremesso manual apenas aqui para a equipe do K-Estilos, aqui na lateral esquerda, próximo do corredor central. Vem para arremesso manual. Tribol já recupera, solta pelo meio. Ganso faz o corta-luz para Britin. Léo Sims dispara Gui pela esquerda. O Léo viu. Gui de primeira para Brandão. Dividiu para cima da marcação centroavante. Pisou para Messuti. Messuti na direita para Sgob. Trabalhou no Bauru, voltou a bola para Ganso. Ganso vai para lá, vai para cá, soltou a bola de Sgob, tentou passe pelo meio. Dividiu o W Pedro, recupera para a equipe do K-Estilos e dá-lhe contra-golpe. Lá vem TLS, dominou fazendo elástico. Vem para cima da marcação, na intermediária ofensiva. Vai penteando no analógico. Thiago na esquerda, para Cauã, bateu de longe. Marshall faz o bloqueio, a bola voltou, Formoso escorou de cabeça. Gui tentou fazer a foquinha. Olha o Thiago para Cauã, tentou o remate. Tribol bloqueou, a bola volta. Esse é Stoned. Com a perna canhota, prefere voltar a bola aqui atrás para Thiago. Brandão chega na bola, manda pela linha de fundo, vem ajudar aqui a defesa. O Brandão para tentar buscar o contra-golpe para a equipe do Ultimate. Arremesso manual para a equipe do K-Estilos, 62 minutos. 1-0 K-Estilos. Pacheco tentou a fatiada lá do lado esquerdo. Teus de primeira, bola para Formoso.
Fez o giro, Formoso que já teve passagem pela SPQR, quando a SPQR tinha equipe dentro do Pro Clubs. Eibueiro, Pacheco, Stoned, pedalou, tentou passar pelo Gui, experiente, foi muito bem ali segurando o L2 para recuperar a posse. Aí o passe por elevação, a bola chega para Messuti. Sgobi, tentativa de passe por elevação, Uai se afasta de qualquer maneira. Domina pela direita, Tribol escolha de cabeça, Sgobi dividiu, ganhou para cima da marcação. Formoso muito bem na cobertura para recuperar para a equipe do Questilos. O passe errado da defesa da equipe do Questilos, vem os teammates para tentar brigar por ela com o hit. E agora o Questilos fica com ela aqui atrás para sair jogando. O jogo tá pegado no segundo tempo, hein, Strahl? O jogo tá pegado e, de novo, se você for ver no ataque ali, os ataques do Questilos, sempre quando eles perdem a bola, eles estão comendo muito a equipe do Ultimate, tentando roubar a bola rápido. E isso é bom demais, como eu já falei algumas vezes. A equipe do Ultimate deu uma perdida assim no jogo, tá dando uma dormida um pouquinho, porque o coração do time, o Sgobi, não tá conseguindo acertar as jogadas e estão sofrendo um pouquinho com isso. O Assault venceu o Fulda Depré por 1-0 no jogo de ida, tá bom, galera? O Realeza já abriu o marcador no jogo da volta. Agora há pouco contra... Acho que tem 2 Realeza jogando, né? O Realeza que eu tô vendo aqui perdeu. O Realeza Futebol Virtual perdeu a primeira partida por 2-1, pelo jeito, para a equipe do PDC. Aí tem outro Realeza que tá jogando, daqui a pouco vai passar a informação de quem é o adversário. Aí o passe para Tribol. Esse com a bola é o Ultimate com Messuti. Sgobi, Ganso. Aqui na esquerda para Léo Sims. Com a perna canhota tentou forçar o passe pela esquerda para Gui, mas a bola vai diretamente para fora. Arremesso manual apenas para a equipe do Questilos. Ice devolveu mal. Deu de presente o arremesso manual para a equipe do Ultimate. O Gui é quem vem para arremesso. Vai se movimentando o capitão aqui da equipe do Ultimate. Ganso mata no peito. Traz para cima da marcação. Vai fazendo a jogada pelo corredor central. Devolve aqui pelo campo de defesa para Tribol. Sgobi. Tentativa de passe em profundidade. A bola chegou para Messuti. Boa achada. Brandão na escadinha com o Britin. Thiago muito bem no bote providencial para recuperar a posse de bola para a equipe do Questilos. Pedro. Huracan e PDC. 1-1. Não, 1-1 no jogo da volta, né? Olha o Stoned. Girou, bateu. Gui bloqueou. Ela voltou. Sgobi chegou. Vem brigando aqui o Márcio. Afasta de qualquer maneira. E o Huracan passou pelo PDC então, tá, pessoal? E o Huracan venceu o PDC no primeiro jogo por 3-0. E no jogo da volta empatou 1-1. O PDC, na verdade, venceu o Realeza Futebol Virtual. Mas enfim, daqui a pouco a gente passa tudo certinho pra vocês, porque já estamos nos 82 minutos de partida. É bola no Marshall de novo aí, hein, Lampard? Vamos ver se vai ser a bola nele. Até agora todas foram nele. Será? Olha só, levantamento pra ele! Pra ele, o Strahl avisou! Gol! Do Ultimate! Marshall! Na cobrança de falta, o levantamento, a bola é teleguiada quando é o Marshall em campo. E ele de cabeça coloca para dentro do barbante. Marshall! Iguala o marcador para o Ultimate no jogo da volta aos 82 minutos, momento crucial da partida. Agora o Questilos tenta, obviamente, buscar o empate. Stone de Price, daqui a pouco o Strahl fala sobre o gol de Marshall. Formoso dominou, deu elástico, invadiu a grande área. Hit chegando na cobertura para recuperar. E afasta de qualquer maneira. E dá-lhe contra-golpe, olha o Brandão. Brandão matou no peito, vem trabalhando na jogada de corpo pela ponta direita. E encarou, colocou pra correr, pode levantar na grande área, preferiu cozinhar a bola. Ele preferiu voltar a bola aqui atrás agora pra Ganso. Hit pede, perna direita, vai acalmando a situação. A equipe do Ultimate não força a bola. Britin volta pra Marshall. Vai trocando passes, o Ultimate que vai se classificando para as quartas de finais. Ficando a uma partida, a uma classificação do presencial na Praia Grande. Sgobi fez o ball roll para matar o jogo, a equipe do Ultimate. Messuti, linda jogada, foi caçado, é falta! Falta para a equipe do Ultimate. Tem a chance a equipe do Ultimate de matar o jogo, 90 minutos. E os acréscimos vai rodando. 1 minuto apenas de acréscimo. Só se o árbitro do FIFA agora querer deixar o Questilos dar um último ataque na partida após essa falta. Vamos ver, Sgobi. Né? Trocando batedor, tocando curto. Exatamente. Aí o Brandão vai terminar o jogo. O Brandão prende a bola pela esquerda. O Questilos vai saindo fora. Pedro deu carrinho, Teus. Brandão recuperou a bola, sai pra fora. O juiz termina. Ultimate está nas quartas de finais do Qualify 2 da 11x11.
Ultimate classificado para a próxima fase, gol heróico de Marshall. E o Strahl cantou a bola bem na hora. Strahl, conta pra gente aí o que você achou dessa classificação do Ultimate para a próxima fase. Eu achei muito bom a equipe do Ultimate, uma equipe, como eu falei antes do jogo, muito chata. Mas eu falei desde o começo do jogo, a bola aérea tá sendo no Marshall. Por que eu tô falando isso? Porque eu assisti alguns jogos do Ultimate. Acho que ontem até, o Marshall fez um gol numa falta que cobraram nele e ele fez o gol. E foi uma bola muito parecida com essa. Quando eu vi essa falta, eu já lembrei do gol que ele fez ontem. E aí eu falei, mano, a bola vai ser nele de novo, eu tô sentindo. Porque geralmente as equipes seguem padrões, né? Jogada de falta, jogada de escanteio, geralmente são padrões. Então se eles fizeram ontem, provavelmente vão fazer de novo. Mas o Marshall tem uma bola aérea absurda, não perdeu nenhuma no jogo. E a equipe do K-Steel só conseguiu fazer gol quando o Marshall tava voltando do escanteio. Perfeito, tá? Então o resultado, o Ultimate partiu para a próxima fase. Caramba, eu fiquei... Tá vendo? Quando o cara é estudado, ele já canta a bola em alguns lances, né? Essa da falta foi impressionante. Realmente a gente estava citando o Marshall como um jogador a se observar na partida nessas bolas aéreas, porque eu não lembro dele ter perdido uma bola aérea tanto defensivamente quanto ofensivamente. Quando o time estava buscando as bolas ofensivas, o Marshall sempre estava casquelando pelo menos na bola, não é verdade, Strahl? Sim. O Marshall sempre estava presente ali, tentando de tudo. A bola não estava targetando certo, ele falou, vou mandar pro gol agora e é isso. Mandou rede, esqueça. É isso mesmo, tá? Então o Ultimate na próxima fase vai enfrentar, se eu não me engano, a Salt, né? Deixa eu ver aqui os resultados. No primeiro jogo, né? Os resultados do primeiro jogo, no jogo de ida. Que Estilos perdeu pro Ultimate de 1x0, o segundo jogo 1x1, o Ultimate já tá classificado. Direct 0x0 com o Loucos pelo Botafogo, a partida parece que tá acontecendo ainda o jogo da volta. Citizens perdeu pro Bonifaz por 1x0 no jogo de ida, o jogo da volta deve estar acontecendo também agora. O Realeza Futebol Virtual perdeu pro PDC no jogo de ida e o jogo de volta deve estar acontecendo também. O Oakbir venceu a Brave por 2x0 no jogo de ida. E o Huracan venceu a equipe do PDC, outra lane do PDC, por 3x0 no jogo de ida. A Salt venceu o Fluminense da Depressão por 1x0 no jogo de ida. O jogo da volta deve estar acontecendo. E desse jogo vai sair, se não me engano, o adversário do Ultimate. E o Realeza está enfrentando a equipe do Pitaco. O Realeza venceu a primeira partida, o Realeza Esportes, tá? Venceu a primeira partida por 2x0 sobre a equipe do Pitaco Tupi, beleza? E é isso aí, a próxima partida que a gente vai trazer aqui, pessoal, vai ser entre a equipe do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é o Huracan. O Huracan já passou para a próxima fase, tá? Foi confirmado aqui pelo Adilson que o Huracan passou para a próxima fase. E o Huracan vai enfrentar, se eu não me engano, quem passar de PDC e Realeza. Eu acho que é isso. PDC e Realeza. Então estamos esperando aí, ó, Tem outros jogos aqui que o Adilson, escreve aí, qual que é o jogo 2? Agora eu me confundi nessa sua última mensagem. Ah, tá, entendi. Vamos lá então, galera, ó, pra confirmar, vou até encaminhar pro Strahl aqui, que tem algumas equipes que já passaram pra próxima fase, tá? Vou encaminhar aqui pro Strahl pra ele também ficar atento em relação aos resultados, mas tá aqui, ó. O Ultimate passou, vocês acompanharam aqui ao vivo, tá? O Direct e o Loucos pelo Botafogo 0x0 ainda não tem o resultado do jogo da volta aqui, pelo que eu tô vendo. A mesma coisa, Citizens e Bonifácio, o primeiro jogo foi 1x0 para o Bonifácio. O Realeza Futebol Virtual perdeu o primeiro jogo para o PDC por 2x1, mas na volta goleou o PDC por 4x1. 5x1, venceu aí então a equipe do Realeza e passa para a próxima fase. Uma virada aí no jogo da volta, 4x1, né? O Oakbir também passou para a próxima fase. O Oakbir venceu a equipe da Brave por 2x0 no jogo de ida, meteu 3x1 no jogo da volta. E Huracan venceu o PDC por 3x0 no jogo de ida, empatou o jogo da volta 1x1. Assault e Flu da Depre só tem um jogo de ida aqui por enquanto 1x0. Realeza Esportes venceu o Pitaco nos dois jogos, 2x0, 4x0 no agregado, Strahl. Resultados, alguns inspirados, como do Oakbir, como do Huracan ali, e alguns resultados que até me surpreenderam um pouco. E quando você perde o primeiro jogo de 2x1, eu não espero que um time vá fazer 4x1 no segundo jogo, ainda mais duas equipes que são... O Realeza pra mim tinha um favoritismo, mas eu não esperava. Depois que o PDC abrisse 2x1, eu não esperava que tomariam 4x1, eu fiquei surpreendido. Mas de resto, até agora, meio que o esperado, né? Só esperar pra sair o resultado do Direct, o Louco, Citizens e Bonifácio. Também tô querendo saber do Bonifácio, fez 1x0 no primeiro jogo, resultado absurdo. Jogo muito difícil pra equipe do Bonifácio, gosto muito deles. Saudades, Boni. E o Assault também, né? Que foi 1x0 no primeiro jogo.
Verdade, né? O Straub que recentemente passou pela equipe do Bonifácio, mas aí o Bianos Boy voltou e já contratou a rapaziada tudo de novo, né? Pra tristeza da rapaziada do Pro aí, né, Straub? Do nada, ninguém esperava. Ninguém, é o que eu falei, ninguém esperava. A notícia chegou assim, a gente achou que era brincadeira, que era zoeira. Ninguém tava acreditando de início, porque pra gente era uma coisa que já tava escrita, já que não ia ter mais ter como jogar junto, ia cada um jogar no seu canto, assim, ia ter como juntar mais. Aí ele chegou do nada e a gente falou, que é isso? Aí a gente foi, né? Perfeito, é isso aí, então. Não tive nem muito o que falar também pra equipe tá do certo. Bonifácio, falei pra eles, mano, não tem o que falar. Eles entenderam na hora, Agora né, Straub? torcendo por eles, né? O Boni entendeu na hora quando você foi falar pra ele? Entenderam. Creio que tenham ficado triste, né? Eu também fiquei, porque eu tinha prometido coisas pra eles, não consegui cumprir tudo. Mas foi uma coisa muito inesperada que não tinha como recusar. Até tentei algumas coisas, mas realmente foi difícil pra mim, sabe? Porque quando eu falo uma coisa, eu tento cumprir ao máximo. Eu cumpri, só que eu não cumpri pelo tempo. Tipo, o projeto lá era mais longo prazo e eu acabei trazendo resultados, mas resultados mais no curto prazo, assim. Mas é a vida, né? A vida é assim, imprevistos acontecem. É isso aí, tá certo, né? E a Venom também marcou você, né, ô Straub? Você ficou muito tempo na Venom ali no passado, então, pô, voltar com a Venom nesse FIFA até uma nostalgia, né? Até por tudo que já aconteceu no FIFA 21, 22, muita coisa legal apareceu. E a Venom acabou ainda não participando de algumas competições, assim, que aconteceram. Acho que as últimas foram ali na Gamund, né? E aí um pouco da Global ali na Axis, Up, aí depois que acabou parando, né, as atividades. Sim, foi até... não tem muito o que falar, né? Se o Venom volta, o Venom foi a equipe que eu fiquei muito mais tempo durante todo o meu tempo no FIFA. Foi a equipe que eu cresci, que eu fui de jogador 5 para jogador top 1 da posição. E foi onde eu cresci, foi onde eu me transformei no jogador que eu sou hoje. Então eu sou muito grato à rapaziada de lá, a rapaziada também virou família, né, mano? Então não tem muito o que falar. Quando chegou isso. a proposta, eu falei, mano, o único time que pode me tirar daqui é o Venom, e o Venom não vai voltar. E voltou. Exatamente. Tá aí, ó. O Patrick tá aqui com a gente. Valeu, Patrick, pela presença. Por que eu sou enrolado, cara? Eu não tô entendendo. Tô te enrolando em alguma situação aí? Pode falar pra mim aí, poxa. Tamo junto. Vamos colocar aqui na tela pra vocês a escalação da equipe do Walker. Olha só, o Walker que vem na 3-1-4-2. Por enquanto tá sem GK. Trio de defesa é formado por Zé Vitor, Júlio God e Henrique H6. Fake Matheus vem da volância. Blessed vem na MD. O Blessed que é o Tex, inclusive. Joãozinho vem na MCD. Los Hooligans vem na MCE. E na ME temos o Recetei. Na frente, Hudge, esse é o Henri Arthur. Esse é o Walker. 3-1-4-2 pro Walker, Straub. A equipe do Walker é favorita para esse jogo, assim como contra a grande maioria dos times. É uma equipe top 3, mas a equipe do Huracan também é uma equipe muito chata de jogar contra. Mas o Walker tem a obrigação de ter uma vaga para o presencial. Então esse jogo vale muito para eles. Eles não vêm numa fase muito boa, tá? Mas é uma equipe de jogadores absurdos, jogadores top do cenário. Então eles vão crescer em momentos assim. Pode esperar que eles vão crescer. Se eles vão ganhar ou não, eu não posso falar, porque eu não sei. Mas eles são favoritos, se jogarem o que sabem, saíram com a vitória. Perfeito, aí o Walker, então, um dos favoritos realmente uma equipe que é uma das favoritas para ir para esse presencial, inclusive, né? Vamos lá então, o Huracan ainda não tá 100% na tela aqui, tô aguardando o Huracan entrar completo no lobby pra gente passar para vocês a escalação. Mas o Huracan é aquele elenco que estava recentemente no Ceará Esportes, né? E aí todo o elenco do Ceará Esportes partiu pro Huracan, não sei como que vai ficar lá no Ceará Esportes, se vai continuar no Pro Club, se vai buscar algum outro elenco, não tenho informações sobre isso, mas a galera que estava por lá agora passa a ser Huracan Esportes e vai jogar essas quartas de finais para definir classificação para o presencial contra a equipe do Walker, né, no 11x11. O LHP tá entrando aqui, pelo que eu tô vendo, é isso aí, vamos aguardar então quando tiver os 11 escalados no lobby. Eu já vou até liberar, porque quando libera a galera já entra rapidinho, né? Vou falar assim, ó, liberado. A galera já brota no lobby de qualquer maneira. Deixa eu ver também a rapaziada que tá com a gente aqui no chat, Straub. Sobre o Huracan, cara, sobre esse elenco do Huracan Ceará, pelo que você lembra, o que você tem a destacar nessa equipe ou você prefere esperar o lobby? Eu posso destacar pra você um jogador que eu gosto bastante de ver jogar. Até me vejo um pouquinho nele quando eu tava um pouquinho antes assim, que é o Stomp.
Moleque muito bom, moleque tem um potencial absurdo. Tanto o Stomp nesse jogo aqui, quanto o Sgob no outro jogo, são jogadores que daqui 2 FIFAs, eles vão estar no top da posição deles. São jogadores que dominam a posição. E eu queria muito ver um time com os dois juntos assim, porque eu gosto de ver, quando tem uma rapaziada nova, rapaziada com potencial, o ideal é que essa rapaziada se junte, né? Forme seus times ali. Sim. Porque são rapaziada com potencial que vão crescer junto, vão agregar junto. E é bem da hora ver jogadores assim surgindo. O Stomp eu gosto bastante dele, o Gob eu gosto dele. E é uma mescla ali, né? Jogadores novos com jogadores antigos ali, com o Dudu, com jogadores de X1 ali, com um macetinho já feito. O Bolgatti que joga bastante tempo também, mas é sempre um cara que dá trabalho. Eu acho que vai ser um jogo bom aqui, mas com favoritismo do Oakland. Perfeito, ó, já tá saindo outros resultados também. Enquanto isso, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, olha só. Porque o jogo, na verdade, é 11h10, tá até no tempo aqui. É que eu acelero as paradas aqui por conta dos atletas, que quando eu tô atrasado, a galera fica como pra cima de mim? Aê, lâmpada, aê, lâmpada, aê, lâmpada. Agora que eu tô na bala pra iniciar, a galera tá enrolando pra entrar no lobby. Pelo amor de Deus, né? Depois vamos trocar uma ideia, rapaziada. Depois vamos trocar aquela ideia. Deixa eu colocar na tela aqui pra vocês o chaveamento, então. Não tá atualizado, tá, pessoal? Mas vamos atualizar nas nossas mentes, beleza? Olha só, a equipe do Q-Estilos passou, foi eliminado pra equipe do Ultimate. Então, conforme você observa aí na tela, a equipe do Ultimate tá ali embaixo, no canto inferior direito. Vai enfrentar, se eu não me engano, a Assault. Deixa eu ver se já confirmou. A Assault confirmou sua classificação sobre o Flu DDP. Então teremos Assault contra poxa, caramba, eu tô enrolando tudo, né? Mas enfim, Assault contra Ultimate. Agora sim, Assault contra Ultimate, Flu DDP e Q-Estilos estão fora. Ali no canto inferior direito, então, Assault contra Ultimate para disputar as quartas de finais e a classificação para o presencial. Só uma delas irão passar para a próxima fase, que irão se classificar para o presencial, beleza? Realeza e Pitaco. Realeza e Pitaco se enfrentaram. O Realeza acabou passando pela Pitaco, né? Venceu as 2 partidas por 2-0. E o outro jogo, Direct e Loucos. Quem passou 0-0 os 2 jogos, não sei como. Loucos passou nos pênaltis. Acabou de me avisar aqui o Adilson. Então teremos Realeza Esportes contra Loucos, também disputando vaga para o presencial. Do outro lado aqui, PDC e Realeza. PDC e Realeza, o PDC venceu a primeira partida por 2-1. Na volta, a equipe do Realeza Futebol Virtual venceu por 4-1. O Realeza passou para a próxima fase e vai enfrentar o Bonifaz, que venceu os 2 jogos por 1-0, 2-0 no agregado. O Citizen está fora, o último campeão de presencial no Pro ficou de fora, então, aí nas oitavas. Teremos, então, Realeza contra Bonifaz nas quartas de finais, também valendo vaga para o presencial, beleza? Embaixo, o Braving Game enfrentou a equipe do Oakbeer. A Braving Game perdeu o primeiro jogo pro Oakbeer por 2-0. O Oakbeer passou, venceu por 3-1 na volta. E agora vai enfrentar o Huracan, que eliminou o PDC Esportes. Esse será o jogo, inclusive, transmitido. E aí, ô Strahl, feliz com a classificação do Bonifaz? Classificação ainda não, né? Tem que passar agora do Realeza, porque não adianta, né, nada chegar agora e perder. Não adianta nada chegar agora contra o Realeza e perder, porque é um time muito chato também de jogar contra. E eu tô torcendo por eles, nós vamos ver. Vai depender deles agora, né? Tudo na mão deles. Vamos ver como é que vai ser. Eu quero ver como é que o vai lidar agora com esse jogo aqui. Já vi que o nome da live que eles estão fazendo aqui tá de eliminado pra dar aquela zica reversa, né? Aquela tá famosa. Certo. Exatamente. Mas eu quero ver, tô bastante ansioso pra ver esse jogo aqui, porque rapaziada é bem boa e se não seria um presencial tão bom sem eles aqui. Falando bem sério, rapaziada muito gente boa, rapaziada muito boa de FIFA e tem que ter os melhores lá, né? Vamos ver. A equipe do Huracan também não pode ser menosprezada, mas eles mesmos sabem que o favoritismo para esse jogo é do Oakbeer, então é até bom para eles que eles jogam sem tanto peso. Claro que eles vão jogar para ganhar, mas o peso maior tá nos jogadores do Oakbeer, isso eu posso dar certeza para você. Então é mais fácil para os jogadores do Huracan jogarem mais leves, assim poderem desempenhar mais fácil, né? Perfeito, tá aí na tela agora a escalação da equipe do Huracan que eu fiquei devendo pra vocês. O Marcos vem no gol, capitão da equipe. Fiuza, Wilson e Léo Reis formam o trio de defesa. Destroyer e LHP formam na volância. VCO vem na MD, Diniz vem na ME, Stomp é o meio campista armador. Dudu e Bolgate formam a dupla de ataque, Strahl. É, uma equipe muito boa também.
Destaque pra rapaziada do time dele, que se eu não me engano veio do Xbox ali, o Destroyer faz um tempo que ele tá no PS, mas veio do Xbox, o Zelel Reis também veio do Xbox, eu acho, né, não tenho certeza, o Diniz veio do Xbox também. É um time também muito chato, se der brecha o Oakber, se vier pro jogo meio que moscando assim, pode tomar, mas o Oakber geralmente eles vêm pro jogo, eles tentam amassar o adversário, que eles estavam sofrendo nos outros jogos e que eles não estavam conseguindo criar tantas chances claras nos jogos, mas com o tempo eles vão melhorando isso. Trouxeram o Júlio pra zaga também, Júlio que pra mim é o segundo melhor central do jogo. Mas vamos ver se a equipe do Huracan ela consegue usar essa pressão que tá em cima do Oakber a favor dela. Se abrir 1-0 ficar bem confortável pra eles no jogo, a equipe do Oakber vai ficando mais nervosa, e a equipe do Huracan, vamos ver, né? O jogo tem muitas aleatoriedades que podem acontecer. E eu quero ver o que vai acontecer. Tô bem ansioso mesmo. Perfeito. O Salomão Farino, o Jean Insul tá aqui com a gente. O Frank reclamando que o Stral mudou a data do fute pro dia 31, dizendo que tem show. Vai jogar bola e vai pro show ainda no mesmo dia, Frank. Pô, que isso? Não acredito que você vai se cansar, pô. Futebol domingo, fala pra ele lá. Futebol domingão, pô. Se ele for sair sábado, beleza. Se ele for sair domingo, é 2 horinhas. 3 horas você tá na sua casa, pode sair depois, pô. Exatamente, que o Frank é um menino novo, menino, né, tá cheio de saúde ainda, Frank, pelo amor, né, inventa outra desculpa, parceiro. Vai no fute, vai no show curtir a vida também, meu parceiro. É isso aí. O Patrick Vitor é o PK Designer. Pô, PK, tamo junto, verdade, eu sou enrolado mesmo, agora eu já até sei por que você tá falando isso. Salomão tá aqui, show na BXC na veia, isso aí, BXC, inclusive com os patrocinadores aqui, o Simples GPS e também Oliveira e Filho e a 11x11 com a Conexão Game sempre com a gente aqui nas nossas transmissões do 11 contra 11, rumo ao presencial na Praia Grande em São Paulo, nos dias 27 e 28 de agosto. Old School, Immortal Hunters, Venom e do Contra já se classificaram lá no Qualify 1 e agora vamos definir os últimos 4 classificados para o presencial na Praia Grande, tá? E temos aí as quartas de finais, com confrontos bem interessantes para vocês curtirem, com transmissão somente esse jogo agora entre a equipe do Oakber contra o Huracan, mas nós vamos atualizando para vocês o placar das outras partidas com a presença do Adilson, que tá aqui no WhatsApp só de olho nas outras partidas e mandando. Pessoal, esse é o momento de vocês compartilharem a live, porque é um momento muito legal, um momento bacana de a gente acompanhar. Troca de uniforme aí, pelo amor de Deus, rapaziada, senão vai quitar. Ih, vai todo mundo de branco. Então agora o Oakber tá beleza, né? Um abraço pra Simone, esposa do Salomão Farina, que tá aqui com a gente. Tamo junto, Salomão. Muito obrigado aí. Um grande abraço pra você, Simone. Muito obrigado pela sua presença, viu? Thomas Bergamini também tá aqui, ó. Só não colo nesse fute porque vou estar em recuperação da cirurgia, né? Pô, que é isso? Acho que é desculpa, hein, Thomas Bergamini. Tem cara que inventa Covid, tem cara que inventa cirurgia só pra não participar do fute do Pro, hein, ô Stral? Esse cara que inventa Covid aí, eu não gosto dele, viu? Não gosto. Perfeito! Vamos lá então, vai rolar a bola para o Oakber e Huracan. O Oakber vem de preto e o Huracan vem de branco. Dita o ritmo, Rei Arthur. Bola em jogo para você conectado aqui nos canais da BXC TV. Agora vamos definir os 4 últimos classificados para o presencial da Praia Grande em São Paulo, presencial da 11x11 no Pro Clubs. Aí o Júlio God domina aqui pelo campo defensivo. Abriu pela direita para Zé Vitor. Vai trocando passes a equipe do Oakber. Júlio God novamente aqui no comando de defesa. Vai trabalhando com o Henrique H6. Los Hooligans dominou, tentou o giro para cima da marcação. Pressionou ali o Dudu. Bola com o Destroyer. Atenção, vem para o campo de ataque. Destroyer bateu cruzado. Júlio God recupera. Quebra a bola de qualquer maneira. Ela vem caindo aqui na intermediária. Léo Reis de bicicleta. Faz o passe para Wilson. Wilson levanta aqui pela destra. H6 domina. Resetei, dá o tapa por elevação. Ela sai a jogada aqui pela linha lateral. A equipe do Huracan, que tem um elenco e tem 80% dos jogadores que era da Shoff lá na plataforma do Xbox One. A Shoff que era uma equipe que copava bastante na plataforma do Xbox One e agora trouxe para o PlayStation 4 para dar trabalho aí na modalidade. Aí o Stomp, Diniz, deu ali o quadrado de X, abriu aqui na esquerda, Vitor LHP, tentou cavada, Tex mata no peito, sai jogando por baixo, esse é Hergecel, encara a marcação, olha para a retaguarda. O Icon, intitulado pela galera do Ferroviário na época, né, Stral? O Icon, se tem final, também tem gol do Icon. Tem gol do Strava e do Icon ainda. Saudades do Icon, joga muito. Saudades dele, vamos ver se ele consegue fazer gol aqui hoje pra classificar a equipe do Oakber.
Aí o H6, solta curto com Los Hooligans. Fake Matheus, encontrou pelo meio Joãozinho. Encara a marcação, fez o X para Los Hooligans, devolução para Joãozinho. Boa tabela entre os dois. Los Hooligans na grande área. Hanson fez o pivô, tentou o passe. Diniz bloqueou. Diniz mais uma vez sai jogando aqui no campo de retaguarda. É pressionado pelo ataque da equipe do Oakber. Abre a jogada na esquerda, Léo Reis. Dividiu, ganhou. Perna canhota, tenta o passe por elevação lá pro campo de ataque. Vitor. LHP recupera bem para a equipe do Huracan. Dá o passe mais à frente. Zé Vitor dá o corte, joga o corpo. Recupera com Fake Matheus. Passe pela direita, Joãozinho mata do peito, sofre falta, o árbitro dá vantagem, agora sim ele para nada, né? Deu a vantagem, não aproveitou e é posse de bola para a equipe do Huracan. Rangel recupera para o Oakber. Pelo meio, Fake Matheus. Penteou, levantou na grande área, a bola é boa, Blessed bateu cruzado, Léo Reis bloqueou e afastou. Tá jogando por elevação aqui no campo de defesa, Diniz por elevação, Destroyer. Esse é Vitor LHP, acabou errando o passe, H6 interceptou, conseguiu recuperar para a equipe do Oakber. Joãozinho faz o X para Hercel, boa triangulação pela intermediária. Na esquerda, Rei Arthur, invadiu, croqueta cancelada para Resetei. Na ponta direita, trabalha próximo do bico da grande área, preferiu voltar a bola aqui pelo meio para Henrique H6. Se adianta os defensores do Oakber. Esse com a bola é o Joãozinho. Deu a penteada, volta a bola aqui com o Fake Matheus. Júlio God. Vai envolvendo a marcação a equipe do Oakber, vai trazendo todo para a defesa. Tem um jogador da equipe do Huracan ali no círculo central, hein, Stral? É, a equipe do Oakber, ela busca bastante amassar o adversário. Olha a finalização! Que isso, achei que tinha sido gol. Ela pegou na trave, na rede do lado de fora. Pode seguir, Stral. A equipe do Oakber busca bastante amassar os adversários, mas quando ela se posta ali no ataque, o Fake fica meio como o maestro da equipe, ditando o ritmo, se vai forçar a bola, se vai tentar o passe curto. Mas a equipe do Oakber até agora melhor no jogo. A equipe do Ceará vai dando bastante espaço para a equipe do Oakber jogar. E a equipe do Oakber forçando bastante no perde e pressiona. Também, como foi a equipe do K-Steelers. Mas agora a equipe do Oakber parece estar um pouquinho melhor postada defensivamente do que estava a equipe do K-Steelers no jogo que a gente viu anterior. Ô, Thomas, eu tô brincando com você, parceiro. Boa recuperação aí da cirurgia, mano. Aqui tem uns caras que inventam Covid aí, a gente aproveitou para dar aquela tirada. Aí o Diniz. Destroyer, passa por elevação na grande área, Bolgate tentou ali dividir para cima da marcação, Robson Predador sai por baixo para fazer a defesa. Realeza e Bonifaz, Oakber e Huracan. Realeza e Esportes contra Loucos pelo Botafogo, Assault contra Ultimate. Um destaque para esses confrontos de quartas de final é que o Realeza pode classificar duas equipes para o presencial, hein, ô Stral? É, seria algo inédito. Não lembro de nenhuma equipe com dois times no presencial. Não me lembro. Na mesma plataforma, eu não me lembro. Com Qualify, acho que não teve ainda, né? Qualify, acho que não é difícil, mas na Global tinha 3 Citizens, se eu não me engano. Aí pela direita veio o Sox. Verdade. Teve os Citizens. Foram até campeões, né? Olha o Dudu, invadiu. Robson Predador. Que defesa, hein? Deu um soco na bola. Diniz. Fez o Bauru. Lá vem chegando o Huracan. Primeira jogada mais intensiva do jogo ofensivamente. Pela direita, Fiuza. Levantou na grande área. Afasta Zé Vitor. Ela vem caindo aqui para Fake Matheus. Escorou de cabeça. Tem 33 minutos da primeira etapa. O jogo de ida. Realeza, então, tem a possibilidade de classificar duas lines. Pode falar, Stral, perdão. Repara como a equipe do Huracan, ela preza bastante por marcar o meio de campo do Oakber. Ela dá muita liberdade para os zagueiros jogarem. Isso, por um lado, é bom, que fica mais difícil da equipe do Oakber criar, mas por outro lado é ruim que ela tá aceitando que vai ficar bastante tempo sem a bola. Mas a primeira grande chance do jogo foi do Huracan. Grande bola ali do Dudu e grande defesa do Robson. Mas agora o Oakber já tá aqui, ó, controlando a bola com Fake, o Maestro que eu falei que dita o ritmo do ataque do time, ó, gira para um lado, gira para o outro, tabela curta. Vamos ver como é que vai ser essa continuação. Até agora o Oakber tentando impor o estilo de jogo dele, mas a equipe do Huracan respondendo bem. Eu diria que a equipe do Huracan acho que fez muito bem o dever de casa, hein, Stral? O que você acha? Estudou bem o adversário? De casa. Parece até agora sim, né? Mas vamos ver até quando esse jogo vai estar melhor para a equipe do Huracan. E parece que caiu ali um jogador, se eu não me engano, o Los Hooligans, da equipe do Oakber. Será? Vamos analisar aqui, ó. Parece que, pelo que eu tô vendo aqui, todos estão com a setinha em cima ainda. Vamos ver daqui a pouco. Olha o Diniz finalizando pro gol. Ela vai pra fora. Deixa eu ver aqui. O Ergesel, ele tá de QQ, se eu não me engano. Aí ele tá controlando tanto o Los Hooligans, que caiu, quanto o boneco dele. Isso é bem ruim pra equipe do Oakber.
Tá, então, Rangel, o que agora controla tanto Los Hooligans quanto ele ali para a equipe do Oakberg. Cai, então, um jogador importantíssimo, um jogador que podia encontrar uma bola ali para os atacantes ou até mesmo para o próprio Rangel. 0-0 primeira etapa, é com vocês, Trau. Pode ver aí que o Oakberg tá com 57% da posse de bola. Como eu falei, a equipe do Huracan deixa o Oakberg ficar com a bola mais na parte defensiva. Se você for ver como tá mostrando aí, a parte amarela, que é onde o Oakberg fica com a bola, é mais na parte defensiva, porque o Huracan dá essa liberdade para eles, mas as melhores chances do jogo até agora foram do Huracan. Agora o Oakberg com um jogador a menos ali no meio campo, ainda mais o Léo, que tem um jogador com uma capacidade de achar os atacantes numa posição favorável para fazer o gol. Agora fica bem complicado pro Oakberg, mas ainda bem que tem o QQ, né? Se não tivesse, ia ser bem complicado, mas ainda bem que tem. Verdade, tá? Então, tá ali agora a setinha, não tá aparecendo em cima mesmo, mas quando aparece, quando domina, é o Rangel que controla o atleta do Los Hooligans. Aí lá vem a equipe do Huracan pro campo de ataque com o Stomp pela ponta esquerda. Então passo pelo meio, Fake Matheus fez o bloqueio, ela vai pra fora e tem arremesso manual para cobrar a equipe do Huracan. Diniz, passe por elevação, Fiuza, Wilson, tentou ajeitar aqui na esquerda, resetei, toma a frente, VSO tenta recuperar, mas não consegue, Joãozinho tenta o passe por elevação, Wilson quebra a bola de qualquer maneira aqui pra fora e tem arremesso manual para cobrar a equipe do Oakberg no campo de ataque. Joãozinho vem pro arremesso, vai se movimentando, levantamento da grande área, Fiuza sobe de cabeça, manda pra fora, é escanteio pro Oakberg. E lá vem H6 pra grande área, ele gosta de meter gol de cabeça. Joãozinho levantou, Wilson afasta. Ela vem caindo aqui para a direita para Joãozinho. Joãozinho preferiu dar uma sambada e deixou a bola para fora. Arremesso manual. Rei Arthur. Joãozinho. Rangel. Fake Matheus. Passe por elevação na grande área. Rei Arthur escorou de cabeça. Afasta Léo Reis. Afasta o ex-jogador da equipe do PSG, que também encosta lá no futebol do Pro. Aí o Rei Arthur. Vem para arremesso manual da esquerda. Atenção porque tem o Oakberg no campo de ataque. Rangel. Fez o giro, pedalou ao contrário, preferiu voltar a bola aqui atrás para Henrique H6. Fake Matheus acalma tudo aqui com o Júlio God. O Huracan vem se defendendo, vem esperando uma bola para contragolpe. Enquanto isso, a equipe do Oakberg vai trabalhando com Joãozinho 157. Na direita, com Blessed, o Tex. Henrique H6. Se adianta para o campo inimigo, Rei Arthur. Resetei com Fake Matheus, Joãozinho. Fake Matheus, vai trocando passes o Oakberg. O Huracan prefere não pressionar. Rangel de primeira para Blessed. Perna canhota. Rangel dominou, girou, ele é perigoso. Chega VSO para recuperar e dá contra-golpe agora da equipe do Huracan. Pelo meio, lá vem Diniz pela canhota. Encara a marcação, deu espaço, ele vai embora. Ele faz o X mais à frente. Zé Vitor intercepta e recupera bem para a equipe do Oakberg. Pela ponta direita do campo de defesa. E dá o Oakberg, agora tem mais espaço. E o Huracan vem tentando voltar aqui todo para o campo de defesa. Fake Matheus levantou na grande área, LHP afasta. Henrique H6, destrói e recuperou, sai jogando por elevação. Tá difícil da equipe do Oakberg infiltrar nessa defesa, hein, ô Strahl? A mesma coisa que eu falei no último jogo. A equipe do Huracan joga com bloco baixo. Lembra que eu falei pro Case Steelers que eles tinham que buscar alternativas de tentar furar esse bloco baixo? A equipe do Oakberg, ela tem jogadas padronizadas de ali um triângulo, com os jogadores infiltrando. E mesmo se não der certo o lançamento, eles jogam pela segunda bola, tentando roubar a bola no ataque, fazendo um pé de pressão ali. Mas vamos ver como é que, se isso dá certo pro Oakberg. Até agora não tiveram uma chance clara, mas eles estão bem postados no ataque. Olha o Oakberg com o Joãozinho batendo pro gol. Vitor LHP bloqueou, ela sobra pro Léo Reis, que manda pela linha lateral. Salve Casão, salve tio Ozil. E Letícia Craque também tá aqui com a gente. Valeu, Letícia, tamo junto. Arremesso manual aqui pra Joãozinho. Pedalou, Diniz chegando na bola, manda pra fora. Arremesso manual pra equipe do Oakberg. LHP recupera bem para o Huracan, o ex-jogador do 15. Zé Vitor de cabeça. Escora para Júlio God. Lá vem mais o Huracan agora trabalhando pela ponta esquerda aqui no setor de intermediária. Reseta. Esse que a bola é Fake Matheus. Rangel. Bolguete chega ali para ajudar a defesa. Recupera para a equipe do Huracan. Tenta trabalhar com mais calma agora no campo de defesa da equipe do Huracan. O Ruberson Mendes está aqui, ó. Aqui é Huracan. Torcedor do Huracan chegando na live com a gente. Vamos compartilhar, hein, galera. Deixa o like. Quem não deixou o like, deixa o like agora, hein. Estupra o dedo no like. Esse com a bola pela ponta direita, a equipe do Huracan. Ilza. LHP com Destroyer. Dudu. Resetei, chega na bola. Tentou recuperar aqui Gabriel Bolgate. VSO. Lá vem o levantamento do Wilson. Conexão direta e o Predador sai bem do gol para fazer a defesa. O jogo do Huracan para você até aqui no quesito ofensivo, Strauss. Você acha que dava para forçar um pouco mais? Eles estão tentando forçar.
Tá, mas eu acho que pra esse primeiro jogo, depois que o Léo caiu, que o Los Hooligans caiu, eles deviam mudar um pouquinho o estilo e tentar ficar um pouquinho mais com a bola, porque a equipe do Oakberg, ela tá tendo as melhores chances desse segundo tempo, tá ficando mais com a bola, mesmo com o seu melhor criador, assim, de fora do jogo, né? Mas eu acho que a equipe do Huracan, desculpa, devia forçar um pouquinho menos a bola, tentar trabalhar, ficar um pouquinho mais com ela, porque a equipe do Oakberg tá com um jogador a menos pra marcar ali. Então eles vão ter mais espaço. Pode ver que o bonequinho do Ergezel tá lá na frente parado, então vai ter mais espaço pra eles conseguirem criar a jogada com mais calma. Olha o Huracan chegando com o Dudu, bateu cruzada, afasta H6. Vem tentando ganhar a segunda bola novamente a equipe do Huracan. VSO pelo meio, errou o passe, Hudson recuperou. Vai trabalhando pela esquerda com o RCT. Quer complementar, ô Strahl? Então, foi basicamente isso que eu falei. A equipe do Huracan forçou um pouquinho menos, ficou um pouquinho mais com a bola. O Stomp achou o Dudu ali na ponta, conseguiu fazer uma boa jogada, uma boa partida do Dudu até aqui. Eu não vi muito ele jogando Pro, não conheço muito ele no Pro, mas no T eu sei que ele é muito bom. Mas vamos ver se a equipe do Huracan, nesse primeiro jogo, é a grande chance deles, já que o Léo caiu, né? Olha o Oakberg chegando, o Wilson fez bloqueio, sobrou o Joãozinho, matou no peito, bateu, bloqueou a defesa, Hanson voltou, elástico invertido, finalizou pra fora! Que chance do Oakberg, encontrou espaço, Hanson, ele gosta desse domínio, desse elástico invertido, é muito bom jogador individual, finalizou pra fora, tiro de meta apenas para a equipe do Huracan, segue 0-0, Strahl. Mais um perde pressiona feito ali, né? Teve uma jogada na ponta ali com o Blessed, a bola subiu pro Joãozinho, bateu no iBlock, tá sofrendo com o iBlock a equipe do Oakberg. Aí depois o Ergezel conseguiu limpar o iBlock, bateu pra fora, mas um perde pressiona muito bom de novo, né? Da equipe do Oakberg. E pode ver que os zagueiros eles já ficam preparados para roubar a bola, eles não estão observando o jogo a esmo, né? Eles estão vendo o jogo realmente e conseguindo roubar a bola muito rápido da equipe do Oakberg, isso é muito bom. Olha o Blessed, achou espaço, bateu, pegou Marcos. Foi muito bem na pequena área o Marcos agora para intervir. Já tentou reposição rápida pela esquerda. E que bola para Gabriel Bolgate, dominou. Ele é bom individualmente, partiu para cima da marcação. Júlio Gosdel chega para lá, para cima do atacante do Huracan. Léo Reis devolve a bola para o campo de ataque, sobe Vitor. Cabeceou a bola aqui no corredor central. Léo Reis, esse 0-0 vai tirando a possibilidade de um terceiro jogo. Léo Reis quebra a bola para fora, o juiz termina. Final do primeiro jogo, vantagem para nenhum dos lados, 0-0. Vai tudo igual então lá pro jogo da volta, hein, Strahl? O jogo para você. A equipe do Oakberg, como eu falei, é a favorita, fica mais com a bola. A equipe do Huracan tenta ter algumas armadilhas ali, marcar bastante o meio, dificultar bastante a criação de jogadas pela equipe do Oakberg. Nesse segundo tempo, a equipe do Oakberg foi melhor no jogo. No primeiro tempo eu achei o Huracan melhor. No segundo tempo só deu o Oakberg. Mereciam até um gol, talvez. Mas se o Robson salvou de um lado, do outro lado o iBlock e o goleiro Marcos também salvaram. E é isso, vamos ver como é que vai ser agora no jogo de volta, porque agora o Los Hooligans deve voltar, né? E a equipe do Oakberg vai ficando mais forte, mas a equipe do Huracan, bem postada defensivamente, tá faltando um pouquinho de criatividade ali, um pouquinho de calma também para a equipe do Huracan, para conseguir criar o ataque mais na calma. Eu sei que é muito difícil, porque a equipe do Oakberg ela faz uma pressão muito forte, ela marca bastante as opções de passe, mas dá para melhorar um pouquinho mais a questão da criação ali da equipe do Huracan. Perfeito, ó, o Ruberson tá aqui, ó, mandando, esse meio do Yura tá devendo. O Casão perguntando quanto que vai ser o ingresso. O Ruberson falando aqui, ó, o Huracan é tradição, filhão. Pega nós, é isso aí. O Ruberson tá aqui no espírito de torcedor aí pra equipe do Huracan, né? Tamo junto, Ruberson, é nóis. A Letícia falando que o Strahl bateu palmas pro gol dela esses dias. Ô, Strahl, seguinte, você concorda com o Ruberson, né, que tá dizendo que o Huracan tá devendo pelo meio de campo? Cara, é difícil falar, porque a equipe do Oakberg marca muitas opções, mas tá faltando um pouquinho de tabela ali, um pouquinho de uma jogada diferente ali por parte da equipe do Huracan. Tá muito a mesma coisa, só o Stomp tentou algo, se eu não me engano, o Stomp e o Dudu tentaram algo mais diferente assim, mas tá faltando um pouquinho de criatividade no que eu falo, de tentar algo diferente, né? Tentar um chute de longe, tentar uma movimentação diferente, um drible, ir pra cima mesmo, com confiança, com vontade, né? A equipe do Huracan tá meio presa assim no estilo de jogo. Perfeito, perfeito.
Deixa eu ver quem mais tá chegando aqui com a gente. E o gol da Letícia? Ela falou aqui que você bateu palma. Ficou feliz aí, Letícia, hein, Straul? Golaço dela, bati palma. Mano, eu tô fazendo isso com todos os times também. Sempre quando tá rolando a bola ali, eu fico batendo palma ali só pra poder ficar resenhando um pouquinho mais, deixar os outros times também um pouquinho bravos. Fico dando uma esperada ali. Mas ela realmente foi um golaço. Até falaram no Discord, que isso. Mas foi realmente um golaço. E Letícia, uma das poucas mulheres que jogam Pro Clubs, por mais mulheres jogando Pro Clubs já, né? O Citizens que levou, inclusive, uma line só de mulheres lá no presencial da Global. Seria bem interessante se tivesse mais times assim, né? Dessa maneira. Seria bem legal. O Casão tá aqui perguntando qual que é o valor, se eu sei o valor do ingresso, não sei. Aí com o Adilson. E aí, Adilson, manda aí o valor pro Casão. O Casão tá curioso aqui no chat. Alan Gomes tá aqui, ó. Infelizmente falhamos. O Alan Gomes que faz parte da Brave, a Brave acabou saindo fora. Deixa eu atualizar pra vocês aqui os resultados. O Adilson tá mandando aqui, ó. O ingresso é de 30 a 50 reais, tá, Casão? O Adilson mandou aqui pra mim no WhatsApp. Falta agora os resultados. Tô bem curioso pra saber os resultados dos outros jogos. Lembrando que os outros jogos são Realeza contra Bonifaz, Realeza Futebol Virtual contra Bonifaz, Realeza Esportes contra Loucos pelo Botafogo e Assault contra Ultimate, tá? Essas são as equipes que estão disputando as quartas de finais. Lembrando que os semifinalistas passam para o presencial, beleza? Os lotes irão começar a ser vendidos no mês que vem. Aí, quanto mais cedo comprar, mais barato pagará. Mandou aqui o Adilson sobre os ingressos, tá bom, Casão? Então vai ser por lote. Então, compra cedo aí para pagar o menos possível, né? Porque depois vai ficar 50 reais, não é verdade, Adilson? Valor por dia de evento. Iniciarão em 30 reais. Perfeito? E é isso. Tá ansioso pra esse presencial, Estral? Depois de, 19, 20, 21... 2 anos aí sem presencial, né? Quase 3. Pô, tô bem ansioso, sim. Acho que vai ser um presencial muito bom. Só vamos ver como é que vai ser por parte da estrutura ali, questão de conexão, questão de comunicação. Mas eu acho que o Adilson, ele é o melhor nisso. Todos os melhores presenciais, eu acho que ele tava envolvido ali. Então, eu acho que a gente só tem como esperar algo grande, algo muito bom pra comunidade. Perfeito. Ó, o Ruberson tá aqui, ó. Tem que levar os caras pro X1. Não tem uma jogada com pivô. Ultrapassagem também não tô vendo. Vamos ver o jogo 2. O Ruberson cobrando aqui a equipe do Huracan, cobrando uma jogada mais intensiva, né? Uma jogada mais individualista. Teve um lance individual no primeiro tempo, que foi um lance de defesa do Predador, não foi o Strahl? Foi das poucas vezes que o Huracan tentou fazer uma jogada mais ousada ali pela direita, por exemplo, de uma maneira individual, como o Ruberson Mendes quer. Sim, porque foi até o que eu falei antes do jogo. O Okber é o favorito e o Huracan sabe disso. Então o que o Huracan faz? Ele recua o seu time, deixa o Okber com a bola, joga no erro do Okber. O Okber, se der uma falhada, o Huracan vai estar no contra-ataque. O Okber não falhou tanto no primeiro jogo. Começou o primeiro tempo um pouquinho desligado, depois acordou pro jogo. Mas no mais é isso. A equipe do Huracan tá com uma proposta de jogo bem definida. Sabe que o favorito é a equipe do Okber, então deixa eles com a bola, não marca tanto o zagueiro. O que vai ser o fator determinante agora é o começo do jogo. Sair um gol rápido para qualquer uma das equipes, principalmente para o Okber, o jogo muda. E o Huracan não vai poder ficar lá atrás, vai ter que sair para o jogo, vai deixar mais espaços. E se não conseguir esse gol rápido, se não sair esse gol rápido para a equipe do Okber, vai ser o mesmo jogo que teve no primeiro. A equipe do Huracan fechadinha, marcando os espaços, não dando muita chance, fechadinha mesmo, jogando no iBlock, dificultando bastante para a equipe do Okber. A equipe do Huracan no bloco baixo ali, fazendo o Okber forçar bastante bola, tentar jogar pro pé de pressiona, jogar pra segunda bola. E vamos ver como é que vai ser esse segundo jogo, né, Lampard? Porque esse primeiro jogo parece que as duas estratégias são essas. São essas e parece que vai manter. Pelo muda alguma coisa. Claro que não foi um jogo que agradasse um torcedor, alguém que tá torcendo pra equipe do Huracan dentro do chat, por exemplo, mas é um jeito certo de enfrentar uma equipe do Okber que tem um elenco muito entrosado, né, o Strahl? Então. Depende muito de time pra time, né? Uhum. Cada time tem seu estilo. Assim como na vida real, o Palmeiras teve que jogar fechado, jogando no contra-ataque pra ganhar do River Plate, pra ganhar do Galo, pra ganhar do Flamengo, jogou fechadinho. A equipe do Huracan faz a mesma coisa. Sabe que o outro time é favorito, assim como o River Plate era favorito, assim como o Atlético Mineiro era favorito, assim como o Flamengo era favorito. Se fecha, joga no erro. E então é claro que o torcedor vai ter que sofrer um pouquinho mais, vai ficar menos com a bola, só que é o jogo que dá pra fazer, porque se for pra trocação franca, aí a outra equipe que tem jogadores melhores, que tem mais entrosamento,
e tem jogadores que fazem mais a diferença, acaba saindo melhor. Então essa é a estratégia a ser usada, né? Perfeito. O Davi tá falando, se o presencial fosse no Rio de Janeiro, quase foi em Florianópolis, né? Quase foi em Florianópolis, mas o Adilson conseguiu aí encontrar espaço pra gente no evento lá da Praia Grande. O Renan tá aqui, ó. Vamos, Lampard, tô com sono. Não sou eu não, Renan, cara. Eu também tô morrendo de sono, a rapaziada tá aí no lobby, ó. Tá batendo um papo. E só que assim, tamo no tempo. O outro jogo é 11h40, né? Então falta aí 4 minutos pra bater realmente o horário da partida. A galera do Huracan pode estar conversando ali, reformulando suas estratégias, né? Enfim, mesma coisa a equipe do Wolkber. Quem mais tá aqui com a gente? O Casão falou que tava pela Brave, mas não deu bom, né? A Brave acabou sendo eliminada. E é bem legal, o pessoal que não se classificou presencial, se der, encosta sim lá no presencial que vai ser bacana, pô. Encosta-se lá pra assistir, pra participar, porque, pô, vocês jogam toda semana, aí 3 dias da semana, ou até todos os dias da semana Pro Clubs, não só nos torneios competitivos de segunda, terça e quinta, mas também nos corujões e nos prozões da vida. Então, quando tem um evento como esse, quem puder ir, mano, vai que vai valer a pena. Você vai acompanhar um evento de uma modalidade que você joga todos os dias e que é muito importante pra comunidade, não é verdade, Stral? Então, quem sabe você não consegue fazer um network ali, conhecer gente que joga em outro time, Perfeito. Conseguir vaga em outros times, né? Então, pra você que tem a possibilidade, como o Lampard falou, tem que ir, porque assim você vai conhecer mais gente, vai poder estar melhor inteirado assim no meio do Pro Clubes. E os outros jogos, Realeza e Bonifá 0x0, né? Esse jogo de agora aqui, o Wolkber contra o Huracan também foi 0x0. Realeza e Esportes e Loucos 1x1. O único jogo que ainda não temos resultado é Assault contra Ultimate, beleza? Vamos lá então pro segundo jogo, pro jogo da volta, porque a bola já tá rolando pra você conectado aqui nos canais da BXC TV. Esse é o jogo da volta. Agora sim, vamos definir os 4 classificados para o presencial da Praia Grande em São Paulo, que vai ocorrer dia 27 e 28 de agosto. Esse com a bola é a equipe do Wolkber. O Wolkber joga volta de preto, né? Com o mesmo uniforme, mesma coisa o Huracan. Aí o Blessed, Joãozinho. Sempre na presença dos patrocinadores da BXC Conexão, Simples GPS, Oliveira e Filho. E o patrocinador da 11x11 para o presencial, Conexão Games. Faz a jogada aqui pela intermediária, a equipe do Wolkber. Tex domina pela direita. Pode falar, Stral. Repara como a equipe do Huracan, ela marca com 9 jogadores ali, deixa só um jogador espetado lá na frente para tentar aproveitar o contra-ataque. Basicamente como foi o primeiro jogo, a equipe do Huracan com uma linha com um bloco bem baixo. E a equipe do Wolkber tentando fazer movimentação, triangulação, aproximação, tentando um jogo de mobilidade, algumas infiltrações para tentar furar esse bloco baixo, essa retranquinha aí da equipe do Huracan. E tem um centroavante assim que se pega para correr, é difícil pegar também ali o Bolgate, né? O Stral, um cara que fazia muitos gols ali pelo do contra, ainda não conseguiu repetir sua fase goleadora com o Ceará Barra e Huracan, mas é um cara que não pode bobear com ele ali, né? Realmente não pode bobear com ele, mas os zagueiros da equipe do Wolkber são muito bons. Sim. E eles trouxeram o Juro, né? O Juro é especialista em pegar as bolas no lançamento. Verdade, verdade. Além de ter o H6 ali, que é um excelente defensor, e o Vitor, agora também tem o Júlio para completar. Bruno Vene se aposentou dos gramados virtuais. Saiu Fiuza. Manda a bola para fora até arremesso manual Wolkber. Aqui pela esquerda com o Recetei. Los Hooligans mata no peito. É caçado pela marcação. Conseguiu voltar a bola para Fake Matheus. Aqui atrás H6 com a perna direita, dá a fatiada aqui pela ponta direita no setor de intermediária. Joãozinho. Omar Paiva tá aqui com a gente. Grande Cana tá aqui com a gente. Valeu, Omar. Tamo junto. Você é parceiro demais. Marco Aurélio também tá aqui. Pelo amor de Deus, Lampard. Abençoe os loucos. O jogo deve ter sido tenso lá do Loucos pela Botafogo. Empatou 1-1. Vem pela ponta direita, Joãozinho. Repara como é difícil jogar contra bloco baixo. Olha isso. Olha o tanto de bola que eles têm que forçar, o tanto de drible que eles têm que tentar forçar, porque é difícil. Realmente é bem difícil. Exatamente. Não consegue passar pela forte defesa da equipe do Huracan, a equipe do Wolkber. Vai tentando forçar a bola pelo meio, pelas laterais. E essa defesa, jogar contra time assim é chato, Stral. É muito chato jogar contra time assim. E a gente até prefere, às vezes, eu pelo menos prefiro tentar forçar o ataque rápido e garantir, não perde, pressiona. Tentar roubar a bola numa pressão, em jogos assim, porque realmente é bem difícil criar alguma coisa. Pode ver, olha o tanto de tempo que eles perdem com passes pro lado, passes tentando virar o jogo, perde, tentando forçar uma bola que não dá, que tá impedido, como foi agora.
É bem difícil jogar contra time assim, mas olha como a pressão dele já tá encaixada, ó. Vai ficar só o jogador do central ali sozinho, o resto tudo marcado. Vamos ver como que a equipe do Huracan vai sair dessa falta aqui. Léo Reis com LHP, Wilson, passa por elevação. Saiu bem, Diniz. Na lateral esquerda tentou a fatiada perigosamente, sobe Fiuza de cabeça, pressiona o Okber, conseguiu recuperar ainda no campo inimigo com o H6. Acalma a situação com o Júlio God. Já vai se posicionando defensivamente a equipe do Huracan, hein, Straul? Vai lá. Aí, Lampard, ó, saiu bem, mas passou 2 minutos, a bola tá com o Okber de novo. Lá vem o Okber e lá vem o Huracan. É difícil passar pela linha, né, que divide o gramado no caso ali. É, então, porque o time inteiro tá bem postado, né? O time inteiro tá marcando. Você viu que o Rei já pegou a virada ali, o Henrique já ficou preparado para pegar a segunda bola. E o Okber até agora bem melhor no jogo, mas com muita dificuldade para furar essa última linha do Huracan. Lá vem Fake Matheus para Herson, devolução para Fake, invadiu a grande área com Roger, seu barbante! Gol do Okber! Pra mudar a história do jogo, posturado e elegante, Argecel, de perna canhota, invadiu a grande área, finalizou, finalmente conseguiu furar o bloqueio da defesa do Huracan, que agora vai ser obrigado a sair pro jogo, Straul. E jogada do Fake Matheus, mano, é muito difícil essa bola, porque tem muitos jogadores em volta dele, você vê que ele vai carregando, ele faz o pivô com o Ergezel, e, mano, ele acha a bola no Ergezel já sai do I-block, o Ergezel é especialista nessa bola também de sair do I-block, conseguiu sair, conseguiu fazer o gol, agora a equipe do Huracan não vai poder ficar postada lá atrás, a equipe do Okber vai ter mais espaço para atacar, e vamos ver como é que vai ser, saiu aquele primeiro gol cedo que eu falei pra você antes do jogo, e vamos ver como é que vai ser agora. Aí o Huracan vem brigar pela bola, consegue acalmar a situação aqui o Tex. Voltando a bola para o comando de defesa com o Júlio God. Na direita com o H6. H6 faz o giro, devolve a bola no comando de defesa para Júlio God. Zé Vitor domina pela direita, pensa, pisa, gira, volta a bola aqui atrás para Júlio God. Esse H6 de primeira para Fake Matheus. Perna direita, levantamento para correria na esquerda. A bola vai ficar aqui para Fiuza. Fiuza de cabeça recua para o goleiro Marcos. Pro Clubs, 22 players online, 11 contra 11. Cada jogador no gramado virtual controlado por um player diferente. Até o goleiro é controlável. Plataforma PlayStation 4. Davi tá aqui torcendo para a equipe do Okber, mandando vamos! Aí o VSO de cabeça. Fake Matheus, VSO mata no peito pela ponta direita. Solta curto na correria com o Dudu. Então passe pelo meio, chega Fake Matheus para recuperar. Vem brigar pela bola aqui o Dudu. O árbitro pegou a falta para a equipe do Okber. Aqui no comando de defesa. Por enquanto, nada ainda do resultado entre Assault e Ultimate. Os outros resultados foram o primeiro jogo 0x0, Realeza Futebol Virtual e Bonifaz, 0x0. O Okber e Huracan, jogo da volta aqui agora 1x0 o Okber por enquanto. Realeza Esportes 1x1 com o Loucos pelo Botafogo. Aí Júlio God, de primeira, Joãozinho. A bola vem aqui para o campo de defesa com o Léo Reis para a equipe do Huracan. Arremesso manual para Stomp aqui na lateral esquerda. Tem a posse de bola, a equipe do Huracan vem Bolguete, deu elástico para cima da marcação, tentou passe curto, o Vitor preveu bem a jogada e conseguiu recuperar a posse. Esse é o Wilson. Na direita com Fiuza. 44 minutos já, o Straul vai passar para vocês o que ele achou aí da primeira etapa. Stomp. Lá vem o Huracan, passe na grande área, Fake Matheus, a bola sobrou para Bolgate, para Dudu, elástico invertido, bola bate na defesa e sobra com o Tex que afasta para a equipe do Okber. Final do primeiro confronto. Final do primeiro tempo, para falar a verdade, 1 para a equipe do Okber, 0 para a equipe do Huracan. E o primeiro tempo com você, Straul. O primeiro tempo que o Okber começou amassando, ganhando toda a segunda bola, pressionando, a equipe do Huracan não conseguia passar do meio campo. O Fake Matheus conseguiu quebrar ali a retranca através de uma bola no pivô que ele conseguiu achar o Ergezel, depois ele já se movimentou para receber de novo. O Ergezel conseguiu, saiu bem, uma grande jogada dos dois ali, do Fake e do Ergezel, mas agora já viu como nesse final de primeiro tempo já mudou um pouquinho, já foi o Huracan chegando bastante no ataque, passando do meio, o Huracan tentando pressionar essa equipe do Okber, que agora o Okber estava um pouquinho fechadinho nesse final de primeiro tempo, mas o Okber eu tenho certeza que não vai deixar de atacar nesse segundo tempo. A equipe do Okber tem uma marcação muito forte e vai ser bastante difícil para o Huracan agora tentar se desmembrar aí para sair com um empate, tentar trazer o jogo para a prorrogação. Perfeito.
Kazema tá aqui atualizando a gente, dizendo que a equipe do Ultimate venceu o primeiro jogo por 1-0 lá na outra quarta de final, e o Assault já fez um gol no jogo da volta, tá 1-1 no agregado. Aí o Destroyer, atenção, vem para ataque no segundo tempo, etapa complementar, o Huracan. Fiuza, lá vem o zagueiro, se adiantou para ataque, tentou levantamento e ganha escanteio. Só que não, né? A bola bateu por último no Fiuza, vai para fora, tiro de meta, etapa complementar já tá na tela. Vamos ver se a gente já confirma aí os 4 últimos classificados para o presencial da Praia Grande São Paulo nos dias 27 e 28 de agosto. Presencial da BXC com a 11x11. Vem pela ponta esquerda a equipe do Wolkibir. Los Hooligans tentou passe por elevação, VSO consegue a recuperação de bola. No comando de defesa a bola fica com o Marcos. Que isso, perigosamente. E usa. Gol do Ultimate lá no outro confronto, 1-1, Ultimate Assault. Brandão marcou de novo, ele já marcou no jogo de ida o gol da vitória por 1-0 e voltou a marcar agora o gol de empate, gol importante. Vai sendo o herói do Ultimate nesse Qualify. Hergecel, Léo Reis, Vitor LHP. Na direita, Fiuza, dá o tapa com Wilson. Vitor LHP, trabalha a jogada aqui pelo setor de intermediária. Léo Reis, fez o giro para cima da marcação, vai trocando passe da equipe do Huracan. Tentou encontrar a bola pela ponta esquerda, a bola foi boa. Diniz dominou levantando para trás, levantou na grande área, pelo alto. H6 afasta. Wilson de cabeça devolve, mata no peito e resetei. É pressionado pelo VSO, lá vem o Huracan, jogada interessante, Dudu. Invadiu a grande área, finalizou em cima do H6. Pelo autobloco, lá vem VSO para Volgate. Lindo giro, bateu, bloqueou o H6. Predador sai por baixo para fazer a defesa. Quando se trata de defesa, chama o Wolkibir, Strahl. Agora o iBlock mudou de lado, agora o iBlock tá para a equipe do Wolkibir. Pode ver como o Stomp ele já voltou um pouquinho mais para armar. E olha o Huracan que não dava bote em zagueiro, olha como sobe o time agora. Já consegue recuperar a bola aqui no campo de ataque, Lampert. Exatamente, tá aí os comentários de Leonardo Strahl, meio campista da Venom aqui com a gente. Vitor LHP, vai ter que sair pro jogo agora o Huracan, pela ponta direita Fiuza. VSO, deu a croqueta, soltou curto para Dudu. Fez o step aqui para retaguarda, vem trazendo para a entrada da grande área, passou pela marcação. Lá vem Dudu, que cavada maravilhosa, afasta Hergecel. A bola sobe pelo alto, Arthur. Wilson, que jogada do Dudu. E usa para VSO pelo meio para Bolgate. Joãozinho tomou a jogada aqui no campo de defesa, pressão da equipe do Huracan. Tá jogando pelo alto o Vitor, tem espaço para jogar pela direita o Tex. Com a perna que ontem passa em profundidade para Hergecel. Encara a marcação, disparou na quinta marcha, fez o step, fez o break. Pelo meio trabalhou Matheus de primeira. Para Los Hooligans, invadiu a grande área, Destroyer chega na cobertura para recuperar a posse. E dali contra-golpe da equipe do Huracan. Pela ponta esquerda, Diniz. Olha por dentro, prefere carregar pela linha lateral. LHP para Diniz. Levantou na grande área, afasta H6. E usa, se adianta, vem para o campo de ataque o defensor da equipe do Huracan. Faz o X com o VSO. Resetei, chegou na bola. Los Hooligans recuperou. Que tapa do Los Hooligans. Achou Herschel na intermediária defensiva. Dá-lhe contra-golpe da equipe do Wolkibir com o Joãozinho. 5-7 pela intermediária. Invade o campo inimigo com o Tex. Carrinho perfeito do Léo Reis para recuperar. Diniz para Stomp. Stomp tentou a achada pela esquerda. Percebeu ali o Júlio God. Consegue voltar a bola para Robson Predador. Tenta como pode, mas nada rola contra a defesa da equipe do Wolkibir, Strahl. A equipe do Huracan subiu um pouquinho, a gente tá tendo um jogo bem mais franco agora. Olha o Huracan chegando, VSO bateu, Predador! Foi muito bem Robson Predador para mandar pela linha de fundo, tem escanteio, Huracan pressiona em busca do gol de empate. Em busca das prorrogações, tem muito jogo pela frente, Dudu, Destroyer. Bola na boca do gol, Júlio God afasta, Fiuza do alto, escora de cabeça aqui da esquerda no setor de intermediária, mata do peito Diniz. Abriu na esquerda, a bola é boa para Léo Reis, tentou levantamento, Blessed faz ali o bloqueio. Vai tentando como pode. Vai lá, Strahl. Você lembra que eu disse que o Huracan marcava com 9 jogadores? Agora o Wolkibir tá marcando com 10, viu? Vai ser difícil pro Huracan também. Mudou de lado, né? A retranquinha. Mudou de lado a retranquinha. Aí o Arthur. 74 minutos. Blessed. Joãozinho 5-7. Tem espaço para meter a bola na grande área. Preferiu voltar. Faz a jogada curta com Fake Matheus. Hooligans devolveu para Fake Matheus. E o Huracan tenta recuperar. Vitor trabalha na experiência a equipe do Wolkibir. Agora, Lampard, ó. Exatamente. Posse de bola, tá com a vantagem, time experiente. Não fica forçando a todo momento. O Huracan vai ter. Então. E a equipe do Huracan vai ter que sair para dar bote e vai deixar espaço. Vamos ver. Olha o Arthur, recebeu um presente, mas não aproveitou. LHP recuperou para a equipe do Huracan. Lá vem Diniz. Tocou a bola diretamente para fora. Arremesso manual, 79 minutos. Arremesso manual para a equipe do Wolkibir aqui na lateral direita.
Muito obrigado aí o Anderson Pina que tá aqui com a gente. Tamo junto, Pina. Que privilégio nessa live. O melhor narrador juntamente com o melhor player do Pro Clubs. Abraço, Luiz. Valeu, Pina. Tamo junto. E aí, Stral? Valeu, Pinão. É nóis. Goleiraço da equipe do Contra que já está no presencial. Ox André tá aqui, ó. Pede pro Stomp me mandar o João Gomes. Aí a posse de bola para a equipe do Oakber. Los Hooligans. No campo de defesa para Henrique H6. Passo por elevação. Wilson de cabeça. Destroyer. Encara a marcação. Vem trazendo pela destra. Para, pensa, pisa, observa. Pelo meio tentou o passe. E Arthur chega para intervir a jogada. H6 saiu mal o H6. LHP tentou aproveitar a fake Matheus na cobertura. Wilson, 84 minutos. Huracan pressiona. Destrói para Bolgate. Vitor fez bloqueio. Recuperou o Rangel. A bola sobrou. Stomp. Foi caçado. O árbitro pegou a falta. Falta perigosíssima para a equipe do Huracan. 85 minutos. O lance é muito importante. Vale vaga no presencial por enquanto. O Oakber vai se classificando. Primeiro jogo 0-0. O Oakber vai se classificando com esse 1-0. Stomp pegou o Predador. Pega na pequena área. Robson Predador preferiu bater direto. Stomp, Stral. Uma batida ali ousada. Tentou fazer o gol, mostrou personalidade, mas o Robson foi bem ali, conseguiu fazer a defesa. E dá-lhe contra-golpe do Oakber para tentar matar o jogo. Hercel pela direita, vai cozinhando. 88 minutos, tá certo. Rente ali na lateral, tenta recuperar o Huracan, mas o arremesso manual pro Oakber era tudo que o Oakber queria. Era tudo que o Oakber queria. Por enquanto, entre Assault e Ultimate 1-1, o Ultimate vai se classificando pro presencial também. Assault vai ficando de fora. Arremesso manual na lateral direita para a equipe do Oakber. Faz o fake, agora sim arremessa a bola na grande área. Del Reis afasta 89. Contra-golpe da equipe do Huracan, lá vem a equipe do Huracan. Destroyer na direita para Fiuza. Perna canhota, levantamento pela intermediária, subiu para afastar Zé Vitor, um de acréscimo. Vai terminar o Oakber, vai para o presencial. A bola sobra, Hercel tira para fora, o árbitro encerra o jogo. O Oakber está classificado para o presencial da Praia Grande em São Paulo. Dia 27, 28 de agosto, o Oakber estará lá. Elimina nas quartas de finais a equipe do Huracan. Merecidamente experiente, a equipe do Oakber agora administrou bem o marcador no final da partida. E com o craque da partida, Fake Matheus, o Oakber estará no presencial, Stral. O Oakber mostrando favoritismo, provando esse favoritismo, foi melhor nas duas partidas. Por mais que não tenha conseguido criar tanta chance de gols, mostrou ser um time mais, como que eu posso dizer, mais cascudo, mostrou estar mais preparado, um time mais completo. A equipe do Huracan só foi jogar para frente depois que tomou o gol, conseguiu criar umas boas jogadas, mas só foi se jogar depois que tomou o gol. A equipe do Oakber acabou mostrando mais personalidade, acabou mostrando que está mais preparada para um campeonato como um presencial. A equipe do Huracan também jogou muito bem, podia ter saído com empate, podia ter conseguido o gol, mas a equipe do Oakber estava melhor como um conjunto, conseguiu fazer o gol com uma bela jogada do Fake Matheus, um belo gol do Ergesiel. Parabéns para a equipe do Oakber, parabéns também para a equipe do Huracan. E é isso. Perfeito, perfeito. Tá aí, parabéns para as duas equipes, né? Não foi dessa vez que a equipe do Huracan conseguiu passar para o presencial, mas fez uma boa partida, a partida do jeito que deu. E quando começou a sair mais para ataque, o Stral, foi quando tudo começou a rolar, né? A equipe do Oakber jogou no campo de defesa e tem zagueiros muito bons, como você mesmo citou no outro jogo, né? No jogo de ida. Mas eles envolveram muito bem a defesa da equipe do Oakber, né? Faltou pouco ali para sair o gol. Se não fosse o Predador, por exemplo, em um dos lances, né? Em dois deles, a equipe do Huracan poderia até conseguir o gol de empate. Sim, envolveu. São questões de estratégias, né? Como eu disse, a equipe do Oakber era melhor. Então, o que a equipe do Huracan fez? Vou me fechar aqui. Mas a equipe do Huracan viu nesse final de jogo que dá pra jogar de igual para igual sem se fechar tanto. Porque olha o tanto que a equipe do Huracan criou depois que subiu o time. Então, falta um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de querer assim mesmo pra adotar uma estratégia de jogo que hoje não deu certo. Podia ter dado certo, hoje não deu certo. Mas, ao meu ver, podiam ter subido um pouquinho mais o time, podiam ter tentado um pouquinho mais, ainda mais no primeiro jogo, quando caiu o Léo. O time devia ter jogado desse jeito que jogou aqui, quando o Oakber tava com um jogador a menos, tava com o Léo caído e com o Egerel jogando de QQ. E faltou um pouquinho dessa confiança, um pouquinho dessa visão para eles, que acabaram perdendo, mas tem que perder de cabeça erguida, é time muito bom, e tem muito potencial aí pro futuro.
Ô, Straul, tá com tempo aí de ver outra partida aí comigo? Não narrar, né? A gente só vai analisar mesmo e observar como que tá o jogo do Loucos, né? Que parece que foi pro segundo tempo agora e tá 1-0 pro Loucos, beleza? Deixa eu pegar o link aqui com a rapaziada. Tem link aí, ô Adilson? Manda pra gente. Tem link de outro jogo? Vamos ver se eles conseguem mandar pra gente. Eu vou ver na conversa com o Vini aqui, inclusive, que o Vini que comanda o link lá do Loucos pelo Botafogo. Aí eu já pego pra vocês aqui mesmo. Parece que ele não mandou. Parece que ele não mandou no meu PV, então vamos aguardar. Vamos aguardar ver se o Adilson manda pra gente aqui. O Carielo tem, né? Verdade, o Carielo da BXC. Deixa eu falar com ele aqui. Rapidinho. O Icon broca, né, Lampard? Não tem jeito, né? Muito craque, cara. Decisivo demais, né? Onde ele tá, sempre decidia na Direct, decidia com vocês no Ferroviário, tá decidindo também no Oakber. Os caras, tava até numa brincadeira em off com o outro brother. Eu não vou citar porque eu não sei se pode, né, falar sobre essa brincadeira. Mas a gente sempre brincava, os caras trocaram o Shin pelo Herser e agora trocaram o Herser pelo Shin. Mas assim, os dois são muito bons, né, o Straul? Sim. O Urges é um jogador que ele se doa mais pro time, é um jogador que volta bastante pra marcar, é um jogador mais, não sei como eu posso dizer, um jogador mais... ele se doa mais pros outros. O Shin já é um jogador, ele já é mais um camisa 9. O Shin, ele sai bastante da área também, mas ele é mais um camisa 9, um jogador com uma capacidade de finalização absurda dentro da área. O Shin, ele fez história no Venom, então se a gente fosse voltar com o Venom, tinha que ter o Shin. E o Ergegel mesmo sabe, né? O Ergegel, ele é um grande jogador. A gente gostava muito de jogar com ele, mas a gente também gosta muito de jogar com o Shin. A gente conhece o Shin há mais tempo também. Ele já tá jogando muito. A gente torce muito por ele, mesmo não estando com ele no time. São estilos um pouquinho diferentes. O Ergegel, ele é um atacante que volta um pouquinho mais, se doa mais pros outros. Ele dá mais oportunidade dos outros aparecerem também. Isso é muito bom. O Shin já é um cara mais decisivo, um cara mais de área. Mas é isso. Perfeito, vou colocar aqui na tela agora. Vou até mandar o link pra vocês, tá? Acho que é melhor mandar o link pra você direto. Vou colocar aqui na tela pra rapaziada como tá o jogo do Loucos pelo Botafogo contra o Realeza, beleza? Tá 1-1 por enquanto. Vai indo pra prorrogação, né? Se eu não me engano. Pera aí que eu já vou colocar pra vocês aqui também, galera. Coisa rápida. Aí, beleza. Acho que agora tá aí na tela pra vocês. Olha só. Tá jogando então Loucos contra a equipe do Realeza. O Loucos tá de preto e branco, enquanto a equipe do Realeza tá de amarelo. Deixa eu mandar o link agora pro Straul. Tem galera me mandando o link aqui no WhatsApp. Daqui a pouco eu escuto, rapaziada. Faltam 2 jogos ainda. Ó, o Oakber e o Ultimate já passaram. Falta Loucos contra o Realeza. E o Bonifácio também tá jogando ainda contra o outro Realeza. Contra o Realeza Futebol Virtual. Faltam os 2 jogos do Realeza, né? Pra terminar. Por enquanto, só o Oakber e o Ultimate confirmaram suas participações no presencial. Beleza? Lembrando que domingo tem a semifinal e a final para definir quem se enfrenta. Quem enfrenta quem, né? Nos primeiros confrontos do presencial lá da Praia Grande. Tá bom? Tá aí na tela então, por enquanto, Loucos pelo Botafogo e Realeza. Algo a dizer sobre as equipes? Conhece um pouco dos 2 elencos, Straul? Conheço um pouco dos 2 elencos. A equipe do Loucos pelo Botafogo, ela me surpreendeu bastante em alguns jogos que eu vi deles. Uma equipe muito entrosada, até no bolão. Eu acabei escalando a equipe, jogava contra eles. Falei, Loucos pelo Botafogo, não sei quem é. Aí depois eu fui descobrir, equipe muito forte, muito chata. A equipe do Realeza tem jogadores que a gente conhece já. O Bugrão, tem o Ian Gaspar, jogadores que já tem uma certa história na comunidade. E a equipe do Loucos são jogadores, se eu não me engano, vieram da Xbox ali. O Kaku, que é amigo, o Juan, jogadores que fizeram história no Xbox e agora estão no Play faz um tempo também. 2 equipes bem equiparadas e, pelo visto, tá se mostrando isso no jogo, né? Vou pegar o link do Bonifácio aqui também, tá, rapaziada? O Bonifácio tá jogando contra outro. Eu vou deixar esse jogo na... Não, vamos deixar o do Bonifácio, né? A gente tá mostrando um pouco do Loucos pelo Botafogo. Primeiro jogo do Bonifácio foi 0-0. E tá 2-2, rapaziada. Tá na prorrogação, hein? Tá na prorrogação, a galera. Vamos colocar lá, então. Dá tempo de ir pra lá e depois voltar pra cá. Dá tempo, sim. Tá aí na tela, então, ó. 2-2, a galera tá na prorrogação. Ixi, Maria. Esse jogo aí tá tenso, hein, Straul? O couro tá comendo aqui. Parece que meu Boni tá jogando melhor ali pelos gols esperados, mas também uma coisa muito
muito igual. Não sei como tá o jogo, mas parece que tá sendo um jogão aqui. Eu vou torcer pelo Bonifácio, não vou ser imparcial. E é isso mesmo. Mas eu tô Isso com, aí, Alida, desculpa eu tô pra com um olho vocês no aí. peixe e outro no gato aqui, inclusive, né? Eu tô vendo o jogo do... Ixi, tá numa qualidade bem baixa, mas não tem problema. A gente não vai narrar mesmo que eu não tô enxergando nada o nome dos caras aqui. Mas tá 2-2 e o outro jogo eu tô de olho aqui também. No jogo do Loucos contra o outro Realeza, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Cotzeira Boni. meteu a transmissão pixelada, pô. Verdade, hein, Scott? Pô, logo o Scott que tem toque com live, né, cara? Não dá, né? Não é possível. Acho que foi pra não pesar tanto, não sei, né? Pra ele jogar. Pesa bastante você fazer a transmissão, Estral? Ah, não costumo fazer não, mas não sei também. Olha o Boni. Ih, Vini. Quase gol. Quase gol do Boni. Boni tá de azul. Tá bom. Boninha parado agora no WC Pereira normalmente, né? Eu jogava lá, pelo menos era sempre nele. Deitou. PH Crazy. E tá um jogo, parece que tá um jogo bem truncado, a galera ansiosa, né, o Estral? Jogo assim pra classificação pra presencial, cara. Qualify que, tipo, teve 2 qualifies. Boni que não foi, você vê, né? não foi bem no primeiro, né? Não é que não foi bem, não passou, né? Aqui é a última vaga, você vê a equipe do Oper? A equipe do Oper não é uma equipe de colocar 10 jogadores atrás da linha da bola. Sim. E fez isso no final do jogo ali contra o Huracan. Porque é um jogo muito importante. A equipe do Huracan também, ela fez uma opção de jogo mais cautelosa. Por quê? Porque é um jogo muito importante. Qualquer errinho está fora do presencial, que é o campeonato de maior relevância aí nessa temporada do Pro. Então, mas só por esse jogo tá 2-2 já mostra que se tem uma coisa que esse jogo não tá, Lampard, é muito truncado, viu? 2-2 é resultado de jogo aberto. Verdade, verdade. Vale muito. Então, parece que tá tendo uma trocação franca. Olha o Scott, ó. Atenção, ó o Bonifácio pro ataque. 102 minutos, hein, rapaziada? 102 minutos, olha o Pires. Que isso, ó. 88 minutos lá no jogo do Loucos com o Realeza. Esse Realeza que tá jogando contra o Bonifácio é o futebol virtual. Pode mandar um salve aqui no chat pro DXC Lipe aqui, ó. Tá mandando salve pra gente. Salve, Lipe, Salve, beleza? Lipe. Valeu pela presença. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like. Estamos de olho aqui em Bonifácio contra a Realeza Futebol Virtual. E também de olho entre Loucos contra o Realeza Esportes, que tá indo pra prorrogação lá também. Tá indo pra prorrogação lá também. Aqui tá com cara de pênaltis, viu? Bonifácio e Realeza Futebol Virtual tá com cara de pênalti. Agora sim, acabou o jogo lá também. Prorrogação também entre Loucos contra a Realeza. Realeza podendo colocar 2 lines no presencial, tá? Ou leva as duas, ou uma das duas. Nossa, e se as duas ficassem de fora, hein, o Stral? Acho que os caras iam ficar brabos. Ah, mas é sendo detalhe também, mas tá mostrando que o trabalho deles tá sendo bem feito. Exato. É difícil ter 2 lines. E classificar 2 lines também é muito difícil. Eles conseguirem algo bem magnífico pra eles, né? Ficar no top 8 do Pro com 2 times é bem bom. E é difícil também pra eles pra arcar com isso. Não sei se eles vão pagar os times, né? Mas é difícil também, ter 2 lines tem um lado bom, né? Vai estar com 2 times, a marca vai estar sendo divulgada 2 vezes, só que vai ter que pagar pra 22 jogadores, né? Exato, nossa, verdade. Ou não. É isso mesmo. Ó, antes de mais nada, deixa eles... Ô, Lipe, não é que eu tô malinha, cara, que eu tô vendo 2 jogos em tela cheia aqui, Loucos e Realeza e Bonifácio e Realeza. Então, por isso que eu não vi os comentários aí no momento que você chegou, mas, pô, tamo junto, Lipão, você é fera, pô, tamo junto demais. E foi pros pênaltis, a gente narra as penalidades, galera, podem ficar tranquilos. Caramba, mano. Não, na moral, eu já ia estar... Eu não tenho paciência não, rapaziada, pra isso. É que eu já joguei Pro Clubs lá no FIFA 18, assim, competitivo, na Xbox. Já consegui até ganhar a VPSL, mas... Eu nunca passei por uma situação como essa aí de agora não, hein, Stral? Tá maluco, Okay. Ia ficar doido. De ficar num jogo como esse que valendo vaga no presencial, sabe? É um jogo que pesa um pouquinho pra uma rapaziada. Pesa um pouquinho, é difícil mesmo. Normal também. Mas é bom que vai criando casca, né? Vai jogando jogos assim, vai criando casca e no presencial, se não pegar com casca, não vai ganhar nunca. Vai ter muito estreante, inclusive, de presencial. Desse presencial da Praia Grande. 113, vamos até 120, vai ter pênaltis, eu acho. Olha o Boni. Vamos ver, Scott. A galera da Shop tá aqui acompanhando, inclusive, a live do Vini.
Lembrando que a equipe do Loucos pelo Botafogo, que tá jogando a outra quarta de final, que também tá na prorrogação com o Realeza e Esportes, o Loucos pelo Botafogo é o único time campeão de presencial na plataforma do Xbox One. Só teve um presencial de Pro Clubs no Xbox, né? Que foi até o final. E esse presencial, o Loucos foi campeão. Em cima do Explosão, clássico entre Fluminense e Botafogo na final, inclusive, né? Explosão tricolor contra Loucos pelo Botafogo. Loucos pelo Botafogo levou a melhor. E tava lá o Vini, que é o mesmo manager. Você lembra disso, Strau? Eu lembro disso porque quando eles vieram pro PS e a gente jogou contra eles, a gente não sabia quem era, e os caras falaram que eles tinham ganho um presencial, que ninguém botava fé neles. Chegou no presencial, eles amassaram. Assim como foi o Citizens aqui também, ninguém botava muita fé. Chegou no presencial, os caras crescem, né? Porque lá o jogo é diferente, o jogo é outro FIFA, não tem isso de favoritismo, por isso que eu fico falando, não tem como, mano. Presencial, os times favoritos geralmente não ganham, mas vamos ver. É isso aí, ó. Vamos de penalidades máximas, hein, Strau? Que isso? É bom pra quem tá assistindo, se você não tem time aí, da hora, sim. Vamos ver quem vai pipocar, né? Mas, pô, se você tá torcendo pra alguém aqui, é ruim demais. Scott na primeira cobrança, fica tranquilo que tem delay, Scott. Fica tranquilo que tem delay, pode mirar onde você quiser e não vai ter essa, não. Thiago na primeira cobrança do Realeza Futebol Virtual, 1-0 Bonifácio por enquanto. Na trave, eita. 1-0 Bonifácio, hein? Pegou o goleiro do Fortaleza, não, do Realeza Futebol Virtual. Tem, sim, ó, Franci, jogador pro player de X1, hein? Tapa. Franci é craque, hein, Strau? É bom jogador. Jogou muito no Revolso lá com o meu mano Nego Zica, meu parceirinho. Tá sem time, acho, presencial, hein? Alguém tá com time presencial precisando de meio campista aí, pode chamar meu mano Nego Zica aí, que ele verdade. gosta de presencial. A gente fala, não pipoca não. Salve pro Nego Zica que mandou uma mensagem da hora aí pra nós também. Cobrança agora do Realeza Futebol Virtual. 2-2 por enquanto, as duas equipes erraram uma cobrança apenas cada. Tá tenso aí, Strau? Ah, odeio pênaltis, mano. Ontem o Palmeiras ainda nos pênaltis já fez a boa, agora nossa, pênalti verdade, de novo, verdade. Um time que eu gosto. Ah, você não gosta. Eu gosto quando tem o Caiocos, tá ligado? Ali eu gosto. Caiocos, com o Dedé. Pegador. Goleiros que salvam. Olha só o Realeza, cara. Bola na trave, tem a chance a equipe do Boni de se classificar. Hã? É o 17, que eu não tô conseguindo ver o nome. Infelizmente. De Cavadinho Guteras. Boni faz no presencial, galera. Boni faz no presencial da Praia Grande São Paulo. Guteras, decisivo de cavadinha. É louco, Guteras. O cara cavou a bola no meio pra mandar o Bonifácio para o presencial, Strau. Louco nada, ele é um dos donos do time. Se perde também, tá de boa. Vamos, Bonifácio, vamos. Vamos direto pra Realeza. Merece, mano. Merece, né, o Strau? Por tudo que tem investido também, acho que, pô, é um investimento contratar um Strau pra equipe ali, que com toda a relevância que você tem no cenário do Pro, montar uma boa equipe como... É uma boa equipe, a equipe do Boni, então vai presencial e tá colhendo o que tá plantando, não é verdade, ô Strau? Sim, tá colhendo o que tá plantando e, além de tudo isso, olha o Lucas, nossa. E além de tudo isso, foi algo que eles queriam muito, tá ligado? Eu sei que o quanto que eles queriam ir pra esse presencial, o quanto que isso representa pra eles, tá entre uma equipe top 8. Muita gente até zoou quando o Clube Bonifaz, zoou muito o time. E agora tá aí, o time deles tá no presencial e é top 8 do Pro, né? Estar no presencial é top 8 do Pro. Então, muito feliz por eles, merecem muito. É isso aí, já temos então 3 equipes confirmadas, o Oakber, Ultimate e Bonifaz. Falta só uma equipe para se confirmar para ter os 8 classificados para o presencial, hein? Olha o Vini, que jogada, hein? Quase um golaço. Será que vai para apenas aqui também, rapaziada? Loucos pelo Botafogo e Realeza Esportes. Beleza que levou 2 lines. Tá tranquilo, aqui pode ir pra pênalti. Aí tá de boa, né, Strau? Aí vai... Aí a ansiedade não vai bater. O Realeza e do Loucos tá tendo chance mesmo na prorrogação. Prorrogação geralmente tem pouca chance, ó. A equipe do Realeza, 119 minutos, o time inteiro em cima, ó.
querendo o jogo, querendo a bola, querendo a vitória. Vamos ver. A fadiga dessa hora também pesa muito, né? É, pesa muito. A equipe se você for ver ali embaixo a estamina ali, tá tudo sem nada. A maioria dos jogadores sem nada. Não tem nem muito o que fazer também. Mas vamos ver o Lucas aqui no último ataque. Não vai ter. Vamos pra pênaltis. E a Lesa vem de uma vaga e já vai ajudar nas despesas de outra line. GG. Primeira cobrança de pênalti vai ser pelo Loucos, hein? Vamos ver as penalidades Loucos e Realeza. Pegou Gabriel Puig. Rei Macumba para a primeira cobrança para o Realeza agora. Tapas. Na gaveta. Valeu, Cid Tube. Valeu, Veraz, pela presença. Tio Ozil. O Vini senhora. Não perdoou. Uma sortinha ali também. O goleiro acertou o canto, mesmo assim entrou. Ian Gaspar. Não, dessa vez se apagou, hein, Ian Gaspar. Não foi iluminado. Pegou bem o goleiro também, né? Ai, quem foi esse? Nem deu pra ver quem foi, cara. Deixa eu ver. Errou o pênalti o Loucos, hein? Léo. Todo mundo errando. O nervosismo aí, ó. É o nervosismo. Vale muito. Léo foi buscar 2 erros pra cada lado e um acerto. Felipe bateu, pegou novamente Gabriel Puig. 7 batidas, 4 erros, viu? Ai, agora deu tapas, hein? Tem a chance agora o Loucos aí de continuar na... Se perder, tá fora o Loucos, hein? Barbante pro Nixon. Tá nos pés do Patrick. Tá nos pés do Patrick. O último classificado presencial, só que não. Pegou Léo. Pegou Léo pra equipe do Loucos. Agora tá, olha só, agora meu Deus do céu, hein? Psicológico, muda totalmente. Agora tá nos pés do Lucas, hein? Olha só, finalizou Léo. Léo classificou o Explosão, não, perdão, aqui ele tá com explosão ali, né, no nome. O Léo Explosão classificou o Loucos pelo Botafogo para o presencial. O último classificado para o presencial da Praia Grande de São Paulo, Loucos pelo Botafogo, hein, Stral? Loucos pelo Botafogo, parabéns para eles. E o Patrick vai sonhar com esse pênalti durante muito tempo. Teve a chance de Caraca, essas coisas Deus acontecem. E parabéns para a equipe do Loucos, parabéns também para a equipe do Realeza, acabou não tendo nenhuma line lá no presencial, mas tá fazendo um trabalho muito bem feito, mostrando que as duas lines podiam muito ter chance. As duas lines foram eliminadas nos pênaltis, então tem que botar o time para treinar pênalti aí. E estão de parabéns realmente pelo que fizeram, pela campanha que fizeram. E parabéns mais ainda pro Lucas, a equipe do Xbox aí muito boa. E vão dar trabalho no presencial, hein, Lampert? Certeza. Ah, certeza, né? Tudo muda lá no presencial. Vamos ver como é que vai ser lá, bem bacana. Vai levantar uma taça aí virtual, o Loucos pelo Botafogo. Que isso, hein, caras? Essa penalidade aqui. Falou ali. Aquele pênalti do Patrick, ô Stral. Já foram campeões, né, Lampert? Já foram campeões, hein? Aproveitamento de 100% em presenciais por enquanto. O Loucos pelo Botafogo, já que o presencial da Global lá não terminou o Xbox. Aí, então não contou ainda como presencial, mas o Loucos estava lá também participando. E o que você ia falar do pênalti do Patrick ali, Lampert? E, pô, me coloco no lugar dele, cara. Nossa, acho que por mais que seja videogame, eu não ia dormir a noite inteira pensando nesse pênalti, mano. De verdade. De verdade. Muito importante. Eu fico pensando nisso, que eu já perdi alguns pênaltis já na vida real, assim. Sim. No Pro, nenhum muito decisivo, assim. Já perdi alguns decisivos, mas não o mais decisivo, assim, igual ele teve. A quinta batida, se fizesse, ia acabar. Mas já perdi alguns, sei como é. Principalmente na vida real, eu fiquei traumatizado, mano. Traumatizado realmente. Eu não batia mais pênalti depois. Doideira mesmo, mas é aprendizado, a gente vai criando uma casca, assim. A gente vê o que a gente errou, a gente vê o que a gente podia ter ido melhor. A gente pega, nas piores quedas, a gente pega os melhores aprendizados, vai criando uma casca ainda maior. Ele vai sofrer um pouquinho para lidar com esse pênalti, mas com certeza ele vai aprender com ele, vai ver que coisas melhores virão para ele. Eu vou depender dele. Perfeito, é isso aí. Patrick, força, irmão. Força, Patrick, que é embaçado mesmo. Perder pênalti em decisão, ainda mais pra ir para presencial, cara. Eu me coloco no seu lugar, parceiro. Parabéns pro Léo, né? Parabéns pro Léo, grande goleiro. Goleiro. O... Pelo visto aqui, ó, pelas stats que eu tô vendo aqui, o Lucas mereceu a vitória. Mereceu muito a vitória. Sim. Muito mais muito posse, superior. muito mais finalização.
muito superior pelas estatísticas, né? Estatística não é nada, mas pela estatística parece que mereceram a vitória. É isso aí, então confirmados os últimos 4 classificados, sendo assim, temos no presencial Walkbeer Ultimate, Bonifaz e Loucos pelo Botafogo, classificados para o presencial da Praia Grande, São Paulo. Lá vão encontrar Venom, Old School do Contra e Immortal Hunters. Lembrando que o quarto colocado, pelo menos a princípio, o quarto colocado desse Qualify, que vai ser definido do domingo tem semifinal e final desse Qualify 2, inclusive. Quem terminar na quarta colocação vai enfrentar a Venom. Quem terminar na terceira colocação vai enfrentar o Immortal Hunters. E aí o terceiro e quarto não vou saber se foi o do Contra ou o Old School. Não vou lembrar agora, galera. Mas esses são os classificados, tá bom, Andy Oliveira? Walkbeer Ultimate, Bonifaz, Loucos, Venom, Old School, do Contra e Immortal Hunters. Alguma surpresa desses 8 classificados pra vocês, Strahl? Cara, surpresa não, mas tipo assim, pelo chaveamento não foi muito surpresa, mas eu achava que a equipe do Bonifaz ia ter muito mais dificuldade do que teve contra os Citizens. Eu esperava mais dos Citizens, não tive surpresa, eu tive mais surpresa pelo lado negativo, né? Eu esperava mais dos Citizens ali com o Lugon, com o Veneze, com Barrinha, rapaziada muito boa, Muriletes, acabando ficando de fora do presencial, mas mérito total do Bonifaz. E pelo resto ali, parabéns a todos os times, que seja um presencial absurdo. As equipes demonstraram em campo que são pontualmente aptas todas para chegar bem e fazer uns ótimos jogos, bastante espetáculo para todo mundo que gosta do Pro Plus, trazer um presencial bem um nível bem alto pra gente. Perfeito, perfeito. E suas expectativas, Strahl? Deixa suas expectativas e também as últimas considerações aí, porque a galera quer saber como o Strahl se prepara aí pro presencial, irmão. O que você espera aí desse presencial na Praia Grande de São Paulo, né? Depois de 3 anos aí sem presencial no Pro. Não sei muito o que esperar, sei que a rapaziada vai ficar bem nervosa, com certeza. O presencial é um jogo que, como eu falei, é um jogo diferente, mas quem tiver menos nervoso ali no momento, souber tomar as melhores decisões, se você errar, se você não se preocupar com o seu erro, se você estiver sempre querendo melhorar ali, querendo sempre pensar na próxima jogada, porque não tem muito o que fazer. Se você, no presencial, ainda mais nesse, que é só ida, tem mais esse lado ainda. Esse presencial é só ida, né? Tipo, vai ter a chave winner e a chave loser, beleza, mas vai ser só ida. Se você tiver no jogo, se você errou um lance e isso ficar martelando na sua cabeça, vai continuar errando, vai adiantar em nada, vai perder e vai pra casa. Então é muito jogo mental, é um jogo totalmente diferente, jogo de erro. Se você errar um bagulhinho, um jogo que é só ida, não tem como recuperar no jogo de volta. Se fosse só ida, aquele jogo que eu falei com você, mas um pouquinho antes contra o do Contra, a gente não teria ganho. Então isso muda totalmente tudo. Ser só ida é um outro fator, além de ser presencial, que o jogo já é diferente, ainda é só ida, com winner e loser, mas só ida, então não tem como se ficar se adaptando ao estilo do jogo. Tem que ser muito rápido, tem que ser tudo no mesmo jogo. Perfeito, valeu então todo mundo que tá acompanhando a gente aí na live, valeu Bates pela mensagem, valeu Soares, rumo ao presencial, vamos Bonifaz. Soares tá feliz aí pela classificação com a equipe do Bonifaz, mandou um salve pro Strahl aqui, quer mandar um salve pro Soares aí, ô Strahl? Salve Soares, zagueirão, saía jogando muito bem lá quando jogava no Bonifaz, é aquele zagueiro que sai costurando da zaga assim, mete o louco no ataque, tem que ter. Pique Davi Luiz. Tem um zagueiro assim. É, tipo um Davi Luiz, exatamente, tipo um Rudiger, tipo um Alaba, um zagueiro que sai armando mesmo. Tem que ter um zagueiro mais assim, como o André é hoje no nosso Sim. Ô, Strahl, agora suas últimas considerações, meu parceiro. Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade, irmão. Pô, mano, queria agradecer bastante você, Lampard. Uma noite muito boa. Acho que foi da hora pra mim, eu achei que curti essa experiência. Tinha que ser com você. E não sei, eu me sinto mais confortável também. É isso. Foi da hora demais. Parabéns para todos os 8 times classificados. Obrigado a todo mundo do chat aí que pediu para mandar um salve. Eu não tô conseguindo ver direito o chat aqui, mas todo mundo que colou aqui pediu para mandar um salve. Nego Red, todo mundo aqui que eu tô vendo aqui. Formiga, lá no comecinho da live. No mais é isso, mano. Tá pra todo mundo, obrigado. Quem não deixou o like ainda, pode deixar o like se você curtiu essa transmissão. Se não curtiu alguma coisa, feedbacks que a gente pode melhorar, que a gente pode estar da melhor forma, né, não, Lampard?
Com certeza. Quem não curtiu alguma coisa, sugestões sempre aberto. Pode mandar no chat lá, pode mandar no PV, fica à vontade, tá? Já teve salve Prenev, mas a gente manda outro. Salve Prenev, tamo junto, Robson Predador. Parabéns também pela classificação. Parabéns aí às 8 equipes. Parabéns às 4 equipes de hoje em destaque. Walkbeer Ultimate Bonifaz e loucos pelo Botafogo pela classificação para o presencial que vai ocorrer nos dias 27 e 28 de agosto. Domingo tem semifinal e final desse Qualify 2 para definir quem enfrenta quem, tá? Lembrando que no outro Qualify Venom terminou em primeiro, na segunda colocação Immortal Hunters, na terceira Old School e na quarta o do Contra, beleza? Tamo junto, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Estral, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, espero que a gente participe mais vezes de algumas lives, tá bom? Tamo junto sempre, sucesso aí na sua caminhada dentro do Pro. E na vida pessoal que também, você é meu brother aí na vida pessoal, vamos jogar junto lá no futebolzinho, lá em Pompeia. É em Pompeia de novo? Vai ser lá em Pompeia? É na Pompeia. Mesmo lugar? Aham. Perfeito, Vai pra provocar de novo, esqueça, 6-7. Eu vou querer cair num time que ganhe 4 jogos e depois tanto faz. Que as 2 últimas vezes que eu fui, ganhamos 4 jogos e depois não ganhamos mais. Mas é isso. Cansa, né? Cansa. Mas é isso, tamo junto, Estral, tamo junto, rapaziada. Até segunda-feira, domingo, não sei se é eu que estarei aqui, provavelmente será o Tito, mas nós nos vemos por aí, beleza? Tamo junto, um beijo, um abraço, fui! Let's go.